Fala, fiel, eu sou o Deco. E eu sou o Guto e vamos para mais um pós-jogo. O VOD até falhando um pouco. Eu acho que é um dos pós-jogos mais esperados da Podem história parar do com as canal, ameaças, com os comentários. Cadê o pós-jogo? Cadê o pós-jogo? Chegou. Chegou. Com atraso, mas chegou. O Corinthians é campeão da Copa do Brasil de 2025. É tetra Essa campeão. é a manchete. Cara, ontem não deu pra gente fazer o pós-jogo. Pô, é difícil assim, no dia você tá empolgado, você quer ir comemorar. Ontem minha grande preocupação foi só comemorar de fato o título, comemorar tudo que a gente viu. Pra hoje tá mais racional aqui, a gente poder até, sem estar tanto no calor da emoção, falar um pouco melhor do jogo, analisar um pouco mais. Sei que nesse momento todo mundo só quer saber de comemoração, mas a gente vai tentar aqui fazer um papel de analisar taticamente também, o que o Corinthians fez em campo, o que às vezes poderia ter feito de diferente, o que não poderia, o que deu certo. Vamos analisar tudo isso. Mas eu queria passar uma mensagem antes de a gente começar, só para falar um pouco dessa conquista da Copa do Brasil. Cara, vocês têm noção do que a gente está vivendo? Eu acho que é muito difícil o corintiano hoje ter noção do que está acontecendo. Ter noção do que significa esse dia 21 de dezembro de 2025. O que significou esse ano de 2025. Se alguém, por acaso, virasse para mim em novembro do ano passado e falasse do roteiro desse ano, o Corinthians vai ser campeão paulista, o Corinthians vai ser campeão da Copa do Brasil, decifrar ali tudo o que ia acontecer, eu acho que eu nunca acreditaria, mano. Nunca acreditaria, porque é muito absurdo, é muito fora do padrão que a gente está vivendo esse ano. O Corinthians, ele tem 2,6 bilhões de dívida, sofreu um transfer ban esse ano, sofreu um impeachment esse ano. O Corinthians foi colocado em páginas policiais no ano passado, foi colocado nesse ano. Em novembro do ano passado, logo depois que o Corinthians é eliminado da Sul-Americana e da Copa do Brasil e tem só o Campeonato Brasileiro pela frente, a gente tinha 0,04% de chance de se classificar para a Copa do Brasil, cara. Não é de ganhar. Um time que tem menos de 1% de chance de ganhar uma competição, porra, se ganha já é uma zebra do caralho, assim, já é uma parada inacreditável. O Corinthians tinha essa chance de estar na Copa do Brasil de 2025. Quantas pessoas naquela época, eu vi isso hoje, o Corinthians até postou, não publicaram, não fizeram vídeo assim, com todo respeito a esse pessoal que, enfim, tava fazendo o trampo deles, mas não gravou vídeo falando, o Corinthians está oficialmente fora da Copa do Brasil, o Corinthians não vai disputar a Copa do Brasil ano que vem, assim como falaram que não ia disputar uma Libertadores, por exemplo. E cara, e a gente conseguiu. Vocês têm noção do quanto era difícil, o quanto era impossível? Era impossível, cara. O Corinthians conseguiu fazer o impossível de se classificar para a Copa do Brasil. Já era difícil não ser rebaixado naquele momento. Então, E a gente conseguiu dar uma arrancada histórica e terminar em 7º colocado do Campeonato Brasileiro. a gente fez o impossível. O impossível era estar nessa Copa do Brasil. E a gente fez esse impossível. Chegou nesse ano, era impossível o Corinthians terminar com 2 títulos no ano. Era impossível, por exemplo, para muita gente, o Corinthians passar do Palmeiras, o Corinthians passar do Cruzeiro, o Corinthians agora, depois de ter empatado o jogo da ida, venceu o Vasco no Maracanã. E a gente mais uma vez conseguiu... O Corinthians mostrou que o impossível para o corintiano, cara, não significa nada. Para o corintiano, são esses os roteiros que mais nos apegam, que mais dá esperança, que a gente mais gosta de viver, que a gente sempre vive. Porque o Corinthians é assim, cara. Quantos times, me responde essa porra, quantos times com 2,6 bilhão de dívida, transfer ban, impeachment, um dos momentos mais caóticos da história do clube, sem tanto investimento, 2 contratações no ano e com uma chance de 0,04 de participar de uma competição, quantos desses times bateriam um bicampeão em um ano, mano? Quantos desses times seriam campeão de um torneio como a Copa do Brasil? São poucos os clubes. E quando a gente fala que o Corinthians é único, que o Corinthians é especial, que o Corinthians é diferente, é por causa disso. Porque eu já vi muito time que ganhou até mais título que o Corinthians, que nos últimos anos está até melhor, o caso até dos nossos rivais, mas eu sinceramente eu consigo olhar e ver eles ganhando o título na fase boa, com um elenco bom, um elenco legal, bem organizado, ganhar do jeito que o Corinthians ganhou esse ano, do jeito que a gente conquistou essa Copa do Brasil, sinceramente, cara, eu acho que assim, são pouquíssimos os times. Não tinha como ser, acho que a grande mensagem antes da gente falar do jogo em si, não tinha como ser mais especial do que foi. Não tinha como. Foi do jeito que tinha que ser e foi da maneira mais especial de todas. Porque essa Copa do Brasil, a gente tá batendo na trave, a gente tá, cara, batendo final, batendo semifinal ano após ano.
O corintiano não merecia um terceiro vice de Copa do Brasil. O corintiano não merecia ver esse time bater na trave de novo e não ganhar essa competição. O corintiano merecia pelo menos uma vez na sua vida voltar a ver o Corinthians campeão de uma competição grande, voltar a ver o Corinthians campeão da Copa do Brasil, porque a gente merecia muito e não tinha time que merecia mais que a gente ganhar essa porra dessa competição. Por conta de todos os últimos anos, de toda essa fila aí de 16 anos que a gente estava sem ganhar a Copa do Brasil, cara. E do roteiro que foi... eliminando o Palmeiras, exorcizando o Cruzeiro, exorcizando o Cássio, exorcizando a disputa de pênalti, exorcizando o Gabigol, exorcizando agora o Maracanã. A gente falou aqui na semifinal que o Corinthians tinha grande chance de exorcizar 18, exorcizar 22 de forma completa, vencer o título no Maracanã. E cara, eu me apeguei muito nisso, tanto que eu vi o jogo exatamente na mesma posição que eu vi contra o Flamengo, exatamente no mesmo lugar, parado no mesmo canto. Eu falei, mano, tem que ser assim, tá ligado? Vai ter que ser desse jeito. A gente vai ter que tirar esse fantasma e eu vou repetir exatamente a mesma coisa que eu fiz 3 anos atrás. Repetir e dessa vez deu certo. Contra o mesmo time, no mesmo estádio, o mesmo uniforme, 25 anos depois, o Corinthians novamente é campeão de uma competição importante, como foi em 2000, campeão mundial. É muita coincidência para ser só... É muita coisa para ser só coincidência. Tinha que ser assim, é o roteiro que planejaram pro Corinthians. A gente é campeão da Copa do Brasil, rapaziada. Do jeito que a gente sempre merecia, do jeito que a gente sempre sonhava. E, mano, com o roteiro perfeito. Roteiro perfeito. Eu acho que, e só pra concluir, com esse cara decidindo aqui pra calar a boca de todo mundo, da gente também, mas de todo mundo da mídia, que postou matéria todo dia falando mal do Memphis Depay, mal do Corinthians. O Corinthians é campeão da Copa do Brasil e com o roteiro perfeito, cara. Eu acho que é muito difícil hoje a gente ter dimensão exatamente de tudo que foi conquistado esse ano. Porque tem tudo isso que você falou, tem todo esse combo de todos os problemas extra-campo, de todos os problemas que o Corinthians enfrentou em 2025 e vai continuar enfrentando em 2026. A gente conseguiu um passo muito importante, que foi uma conquista de título muito grande, que dá um alívio financeiro, dá um alívio na própria consciência do torcedor, dos próprios jogadores, da alma mesmo do torcedor corintiano, consegue olhar com melhores olhos para a temporada que vem, para o futuro do Corinthians. Mas, cara, é muito, muito grande isso que foi feito. Quantas vezes a gente viu o Corinthians ganhar 2 títulos no mesmo ano, tá ligado? Se a gente for puxar, tem 2017, o Corinthians é campeão brasileiro, campeão do Campeonato Paulista, o chamado time da quarta força. Mas que tinha um time mais estruturado que é hoje, na época a gente não via dessa forma, mas com o tempo a gente viu que o time se encaixou muito rápido e foi um time que, apesar de que oscilou no segundo turno, bateu em todo mundo. O primeiro turno foi um assombro, o primeiro semestre com o Campeonato Paulista também foi uma facilidade absurda para ser campeão, metendo 3-0 fora na ida, no jogo de volta dentro de casa foi tranquilaço. Antes disso, se a gente for puxar, a gente ganhou em 2013, não foi um ano tão bom, mas ganhou o Paulista e ganhou a Recopa, apesar de que não são 2 títulos tão relevantes. O Paulista naquela época contra o Santos também não era lá grande coisa, o Corinthians tinha acabado de ser campeão mundial, tanto que no ano anterior também ganhou 2 títulos, Libertadores Mundial, aí sim, melhor ano da nossa história. E em 2009 a gente repetiu o feito que aconteceu hoje, que aconteceu esse ano, um Campeonato Paulista e um Campeonato da Copa do Brasil. E eu acho que são 2 paralelos que a gente pode puxar muito, mano. Porque esse ano, o Campeonato Paulista, o Corinthians claramente era a zebra. Apesar de que em 2024 a gente tem uma arrancada histórica e termina o ano muito bem, termina o ano voando, esse ano o Corinthians começa muito bem o Campeonato Paulista, mas nas fases finais começa a rolar a Libertadores. O Corinthians é eliminado da pré-Libertadores antes das finais contra o Palmeiras. Logo depois da semifinal contra o Santos, se eu não me engano. O Corinthians leva um baque muito grande e já entra, sem ser favorito, contra o seu maior rival, que vinha buscar o seu tetra, que vinha mordido para tentar conquistar um título na casa do Corinthians pela primeira vez, para repetir o feito que o Corinthians fez na casa deles em 2018, com um time estrelado, cheio de contratação, com o tal do Vitor Roque, que custou 25 milhões de euros, uma das maiores contratações da história do Brasil, a maior da história do Palmeiras. Nesse momento, um time que teve mais de 700 milhões de investimento e caiu pra gente também. Se a gente for olhar para 2009, era um time que vinha da Série B, que vinha com o Ronaldo, que tinha uma desconfiança absurda em cima dele, porque não se sabia como ele ia jogar, um cara que, tava acima do peso, um cara que já era tratado como acabado, um cara que teve inúmeros problemas de lesão ao longo da carreira. E hoje a gente tinha uma outra estrela, a nível mundial, dentro do nosso time, com desconfiança, seja de torcida, de imprensa, mas que a gente resolveu acreditar, que a gente resolveu apostar nos caras e eles corresponderam. Seja no Campeonato Paulista, tanto o Ronaldo quanto o Messi sendo protagonista, na própria Copa do Brasil também,
são momentos que vão ser muito grandes, cara. O ano de 2009 na história do Corinthians foi muito especial. Todo mundo fala como existe um Corinthians antes e depois do Ronaldo, a mudança absurda que foi, como o time a partir dali só cresceu. Já era um time que, porra, vinha de um momento muito ruim. Em 2007, quando a gente cai, o Corinthians também estava afundado em dívida, não tinha dinheiro para nada. Os caras falam, começa o ano de 2008 com 13 jogadores no elenco. E teve que sair contratando feito louco para montar um elenco para disputa da Série B. Acabou dando certo, acabou montando um elenco fortíssimo que foi a base para ganhar 2009, um bom time em 2010, 2011, 2012 e assim por diante. Mas a gente está vendo hoje um time do Corinthians que a gente consegue ter esperança de ser um time forte, ser um time para alguns anos. Pô, mano, o Garro não teve um grande ano, mas ele já falou na entrevista ontem, ainda dentro do campo pro Sport TV, que ele quer jogar Libertadores pelo Corinthians, ele quer ficar aí. É loucura a gente imaginar um cenário do Garro há alguns anos pelo Corinthians e continuar ganhando coisas importantes, principalmente pensando no ano que vem, que o Corinthians vai disputar o Campeonato Paulista, a Supercopa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil mais uma vez, a Libertadores sendo cabeça de chave. Ligado? A gente tá vivendo um momento que pode cabeça sim... de chave na Libertadores? Puta que pariu, mano. A gente tá vivendo um Eu momento... acho que hoje é um dos melhores dias da minha vida. A gente tá vivendo um momento onde de fato pode ser uma virada de chave na história do Corinthians, mano. A gente só depende desses caras, do elenco, da seriedade deles e das malditas pessoas sérias que tem que gerir esse clube. A gente sabe da podridão que é lá dentro, da confusão que é. Não à toa existe uma indefinição muito grande nesse momento sobre a permanência do Fabinho Soldado, por exemplo, que a gente entende que é um cara que, porra, se ficar é de extrema importância, porque é ele que montou esse time, ele que segue sendo, porra, certeiro nas contratações. As duas que fez esse ano, o Angileri e o Vitinho, foram ótimas contratações. O Angileri foi extremamente regular, mas quando precisou dele nas finais do Campeonato Paulista e agora na final da Copa do Brasil, ele correspondeu pra caramba. Ele foi muito bem. O Vitinho, no Campeonato Brasileiro, que a gente estava cheio de problema, entrava como 12º jogador e resolvia. Na Copa do Brasil, quando jogou, foi bem também. Deu assistência pro Guinegão nas quartas de final contra o Atlético Paranaense dentro de casa. A gente está vivendo um momento que, de fato, permite que a gente sonhe com coisas maiores. A gente só precisa, de fato, que exista essa virada de chave dentro do Corinthians. Entender que daqui pra frente, as coisas têm que ser diferentes. As coisas têm que ser tocadas de uma nova forma. Porque o Corinthians organizado, cara, de verdade, eu acho que ninguém segura. Se a gente já bateu campeão de 2 competições, de uma competição extremamente difícil e importante, eliminando 2 elencos milionários, é o caso de Palmeiras e é o caso de Cruzeiro, ganhando até mesmo do Vasco, que a gente fala da freguesia do Vasco. O Vasco também não tem um time tão forte assim, mas é um clube que está caminhando para se reestruturar e está investindo mais. E tem jogadores fodas, mano. Tem um baita goleiro, Coutinho, tem um lateral direito de seleção brasileira, tem o Rayan, que é um jogadoraço, que não vira o ano no Vasco, tem o Coutinho por si só, que é, porra, a nível mundial, o cara é craque, pô. Não, é o melhor elenco do Vasco desde 2011, tranquilo. É o melhor time do Vasco. E se a gente já bateu o campeão dessa forma, cara, imagina se organizar um pouco mais, se ter um pouco mais de compromisso, de seriedade. É claro que assim, rapaziada, a gente tem que ter consciência também que esse título de Copa do Brasil, a nível de instituição, ele não resolve a vida do Corinthians. A gente tem uma dívida muito grande, já foi falado inúmeras vezes, até mesmo divulgado na mídia, que o ano que vem vai ser um ano de corte de gastos. O Corinthians quer cortar espaço na folha salarial, tem muita pendência para resolver. Então tá entrando agora, o Corinthians ganhou 99,8 milhões de reais juntando tudo da Copa do Brasil. 100 milhões de reais, tá entrando agora no caixa. É um dinheiro muito grande, mas a gente tem que entender também que é um dinheiro que vai ser direcionado para pagar o transfer ban. Se Deus quiser, né, se as pessoas forem competentes, e eu acho que tem que ser esse o destino do dinheiro, pagar também dívida com o Tadieres do Garro, pagar a dívida com o maldito do Rojas, pagar as pendências principais para o Corinthians não voltar a sofrer com essas punições em outros momentos, não voltar a ter esse tipo de sanção no ano que vem. Até porque o 2026 é um ano também de implementação do fair play financeiro. O Corinthians vai ter que começar de fato a olhar para uma reestruturação de uma forma mais séria. Não ficar empurrando com a barriga e jogando poeira debaixo do tapete, como a gente vê muitos dirigentes do Corinthians fazendo ao longo dos últimos anos. Então, cara, a gente tem que ter a consciência que, de fato, o Corinthians ainda tem muito problema, a gente tem muita coisa a resolver, muita coisa a cobrar, muita coisa a mudar para a gente cobrar de fato uma mudança do Corinthians a longo prazo. Que o Corinthians se reestruture para ser um time de fato para bater de frente com o Palmeiras, com o Flamengo, ser um bicho papão do futebol brasileiro, ser o que a gente sempre sonha. Mas esse momento
esse dia 22 agora de dezembro, o dia 21, essa reta final do ano, eu só peço para todos vocês para comemorar, cara. Comemore. Porque a dificuldade que foi a gente ter esse 2025, ela não tá nos livros de história. A gente falou aqui você comentou sobre 2009, 2017, eu não acho absurdo falar, eu não acho loucura falar que o ano de 2025 seja um dos anos mais imprevisíveis e um dos anos até mais especiais da história do Corinthians, cara. Porque o nível de dificuldade para acontecer o que aconteceu nesse final do ano, a gente vê o nosso rival que gastou 700 milhões de reais, que tem um timaço, que tem uma base com o mesmo treinador há muito tempo, que está extremamente estruturado. A gente vê os caras ficar sem nenhum título esse ano, 3 vices, um inclusive pra gente, passando vergonha pra caramba. Aí a gente vê um Santos quase caindo, um São Paulo também numa crise absurda sem ganhar nada. E o Corinthians, que quando que começa o ano, ao decorrer dos últimos tempos, talvez seja o mais azarão desses 4, até junto com o Santos ali, o time mais ferrado dos quatro conseguir ganhar 2 títulos, implementar o que implementou esse ano, batendo em Santos pra caramba, batendo em Palmeiras em todas as competições. O São Paulo a gente teve até mais dificuldade, mas ainda finalizou o ano ganhando dos caras do Campeonato Brasileiro. É um ano com muita dificuldade, um ano com muita coisa negativa pro Corinthians, muita coisa que poderia atrapalhar, e a gente conseguiu tornar esse ano um dos mais especiais da história, cara. É muito louco de acreditar nisso. E assim, a gente vai discutir aqui mudanças para o ano que vem, elenco, treinador. Vai ter vídeo essa semana aí de reformulação. Vai ter vídeo de reformulação. A gente falando como que a gente faria para o ano que vem. Mas o meu sentimento, apesar de tudo que a gente passou esse ano, do Campeonato Brasileiro, que foi uma merda, o Campeonato Brasileiro do Corinthians foi horrível, da eliminação na Libertadores, da patética Sul-Americana que a gente fez, do Campeonato Brasileiro ridículo. Melancólico, assim, dá a impressão que os caras estavam de sacanagem com a nossa sacanagem. O elenco vagabundo, que a gente cansou de falar aqui, que o corintiano sempre cansou de falar que escolhe jogo, mas o sentimento que eu tenho agora é só, acho que é só gratidão, cara, só gratidão. Porque mesmo esse elenco sendo vagabundo, mesmo tendo muito cara limitado, muito cara que em muitos momentos mais me irritou do que me agradou nesse ano de 2025. Apesar de ter um treinador que não me convence também, que é o Dorival Júnior, esses caras estão na história do Corinthians e esses caras protagonizaram 2 dos melhores momentos da minha vida como corintiano. 2 dos momentos que eu precisava, cara. Acho que o corintiano precisava disso. Do Paulista, principalmente por ser contra o Palmeiras, quebrar o jejum, mas essa Copa do Brasil. Essa Copa do Brasil, ela não é por 2025, ela é por 2024, ela é por 2023, é por 2022, é por 2018, é por todos esses momentos que a gente achou que ia ser campeão, bateu na trave, é por todos esses momentos que eu, o Deco, vocês choraram por não ver o Corinthians campeão da Copa do Brasil, choraram por bater na trave e a bola não entrar. Esse título, o que esse elenco trouxe, o sentimento que a gente está sentindo hoje, é pela bola do Fagner que não entrou, é pelo gol anulado do Pedrinho, é pela mão do Léo Pereira na final da Copa do Brasil, é pela mão do Lucas contra o São Paulo, é pela cavadinha do Pato, é pela desligada e a virada do Galo em 2014, é pelas eliminações em casa, pelas decepções, é por o ano passado a expulsão do Bruno Henrique não ter resultado em absolutamente nada, é por tudo isso. É por tudo isso, essa Copa do Brasil. É pelos caras que falaram que a gente não ia passar do Palmeiras, que a gente não ia passar do Cruzeiro, que o Vasco já ia ser campeão na Copa do Brasil. É por todos esses momentos, é por tudo isso que agora a gente está sendo campeão, cara. Claro, Libertadores o corintiano quer, Mundial o Corinthians quer, Brasileiro o Corinthians quer, mas o que a gente precisava soltar o grito de campeão era da Copa do Brasil, cara. Por tudo que a gente passou, a gente precisava disso e graças a Deus esse elenco conseguiu trazer pra gente. Eu posso criticar o que for, e ainda vou criticar, nosso papel aqui é cobrar, mas eu nunca vou esquecer do que esses caras fizeram pela gente esse ano. Eu nunca vou esquecer do dia 21 de dezembro, eu nunca vou esquecer do dia 27 de março, independente do que acontecer daqui pra frente, independente desses caras, eu vou ser eternamente grato pelo que eu vivi nesse ano de 2025. Um dos mais especiais, sem sombra de dúvidas, como corintiano, e cara, é até difícil de acreditar. E não tem muito o que fazer, né, mano? Os caras, eles entram na história e apesar da gente ter falado aqui sobre a gente se irritar tanto, sobre a postura deles em competições que a gente queria muito que fosse melhor,
Campeonato Brasileiro, Libertadores, Sul-Americana. Os caras, eles de fato tiveram muita coragem nos jogos grandes. Eles tiveram muito peito pra jogar esses jogos, tá ligado? O que foi o nosso ano contra o Palmeiras? O que foi o ano do Corinthians contra o Palmeiras? 2025 não pode acabar, velho. Eliminou 2 vezes, nunca tinha acontecido na história. Eliminou no Campeonato Paulista, na Copa do Brasil, que nunca tinha acontecido também. Foi campeão em cima dos caras, dentro de casa, tá ligado? O que foi também contra o São Paulo, o 3x1 aí agora, que a gente precisava desengasgar de fato. Que desgraça, mano. 3 anos sem ganhar do São Paulo, nunca tinha acontecido. E a gente vai e mete 3x1 com o Memphis, porra, fazendo um absurdo com o Sabino. Aí agora a gente vai ver semifinal de Copa do Brasil também. O que os caras jogaram de bola no Mineirão, o que eles jogaram de bola no segundo tempo em Itaquera. O jogo de ida contra o Vasco foi uma bosta, mas o que foi também agora o jogo de volta. Com 2 gols, com uma maturidade absurda, com uma quantidade de jogadores aqui que a gente vai elogiar de maneira inacreditável na hora das notas. Os caras que de fato tiveram muita hombridade para jogar os jogos grandes. A gente reclamou muito que, porra, time que escolhe jogo, time vagabundo, time que só quer jogar jogo grande. Mas em jogo grande a gente não pode falar um A dos caras. Eles jogaram muito, mano. Muito. Caras que a gente não imaginava que pudesse jogar tanta bola representaram em momentos muito decisivos. Eu já adiantei agora anteriormente. Cara, o que é a temporada do Angileri e o que é o Angileri em jogos grandes? Nos jogos mais decisivos da temporada, o que foi esse jogador? Que a gente tanto criticou o ano inteiro. Que a gente, até uma semana atrás não sabia se ele ficasse pro Corinthians pro ano que vem. Não sabia se queria que renovasse ou não. Hoje eu já afirmo, renova com esse cara, mais um aninho pra conta dele. Esse elenco de fato teve, mano, em momentos decisivos, em momentos que a gente de fato ou vai ou racha, eles tiveram muito caráter. Muita coisa. Até no momento ruim, como foi a eliminação na pré-Libertadores, fora de casa foi uma lástima, foi uma vergonha, mas dentro de casa a gente viu esses caras correrem pra caralho, jogarem pra caralho, quase se classificar. Num jogo onde, o árbitro foi extremamente conivente, com uma cera inacreditável do time do Barcelona, 49 minutos de bola rolando, tá ligado? O Corinthians com um a mais, quase o segundo tempo inteiro, e martelando, e ainda assim não conseguiu se classificar. De resto, o Campeonato Paulista, impecável. A Copa do Brasil, apesar do primeiro tempo contra o Cruzeiro e do jogo de ida contra o Vasco, campanha impecável. O Corinthians ganhou todos os jogos fora de casa. Há quantos anos a gente não fala o inferno que é assistir o Corinthians jogar fora de casa? Porque é um desinteresse, porque é um time desligado, porque é um time que não consegue ser combativo assim como é dentro de casa. E a gente ganhou todos os jogos. Os 2 jogos que o Corinthians não ganhou foi a ida da final dentro de casa que empatou 0x0 e a classificação contra o Cruzeiro que perdeu de 2x1. O resto o Corinthians ganhou todos os jogos, E merecendo, e jogando bola pra cacete. Principalmente contra o Palmeiras, principalmente contra o Cruzeiro, principalmente agora contra o Vasco também, que não jogou uma bola absurda, mas que foi extremamente competente e inteligente para ganhar do Vasco. Cara, esses caras, eles têm muito crédito agora. Muito crédito mesmo. Eu acho que pro ano que vem, a gente precisa ter mais peças de elenco justamente para conseguir revezar melhor esses jogadores. Porque, o Mateuzinho, é óbvio que ele não vai ser regular a temporada inteira. Ele não tem uma sombra, ele não tem um cara para roubar a posição dele, ele não tem um cara para manter o nível dele sempre o mais alto possível, porque se ele demora, ele vai perder a posição. O Yuri, o Memphis, a mesma coisa, porque apesar do Guinegão tá bem, ele é um moleque de 18 anos, que não vai roubar a vaga de nenhum dos dois, que são 2 dos caras mais estrelados do time, mais decisivos, como foram agora na final. A dupla de zaga, a mesma coisa. O Choca, para roubar a posição é difícil. O Kaká e o Félix Torres nem se fala. O Corinthians incorporando esse elenco agora para ano que vem, principalmente pensando na porrada de competição que vai ter, tem tudo para de fato ter um ano muito menos complicado do que foi esse ano, até pelo amadurecimento dos moleques também. Porque se foi tão difícil esse ano com relação a elenco, pelo menos de positivo que a gente pode falar, é que teve uma resposta muito positiva dos garotos da base. O André, hoje, é uma opção muito válida para o time do Corinthians. Vem sendo usado quase todo o jogo pelo Dorival e entrando muito bem. Ele entrou muito bem ontem, mano. Entrou muito bem. O Gui, sempre que entra, representa. É muito difícil a gente destacar jogos ruins do Guinegão. O Dieguinho muda jogo pro Corinthians o tempo todo. O tempo inteiro. A gente tá achando muitas soluções também que incorporam o nosso elenco, que dão uma projeção financeira melhor, porque quando esses moleques forem vendidos vai ser por uma bolada. A gente tem jogadores que eles vão sendo preparados e outros jogadores que vão vindo da base também, que tem um futuro brilhante pela frente. A gente já fala aí de vários outros destaques da base, Gui, Amorim, Gui Bom,
caras que estão surgindo e que tem tudo pra crescer muito nesse time, tá ligado? Eu acho que a gente tá num momento onde a gente pode pensar para ano que vem coisas muito boas, até pela resposta que esse elenco deu em jogos grandes, mas também pela resposta que esses moleques estão dando. Pela resposta que esse elenco tá dando, tudo bem que foram em momentos grandes, mas eu acho que se acostumando a vencer esses momentos grandes, a representar, a corresponder a esses momentos, também permite que em momentos pequenos a concentração fique muito mais alta. Que um jogo merda contra o Juventude, numa segunda-feira, 8 horas da noite, um time reserva, time misto do Corinthians consiga jogar bola. Consiga estar concentrado no jogo, sem ficar ligando e desligando do jogo o tempo todo. Como foi esse ano, por exemplo, contra o próprio Juventude. Um time do Corinthians muito mais ligado, que mesmo com jogadores de nível titular, não vai tomar 1-0 pro Sport, uma das piores campanhas do Campeonato Brasileiro. Não vai perder ponto besta para Fortaleza, dentro e fora de casa. Não vai perder ponto besta pro Ceará, dentro de casa. Essas coisas acontecem, faz parte, mas não vai ser o tempo todo. Um Corinthians para ano que vem, por exemplo, olhando essa projeção que eu tô fazendo, não vai fazer 8 pontos de 24 contra os times que caíram. Exatamente, cara. E é regularidade, né? E é difícil, porque o Corinthians esse ano, em 2025, ele é um time dos jogos grandes, é um time do mata-mata, mas ele faz um ano de 2025, ele fez um ano de 2025 muito inteligente, no geral. Porque, de fato, se a gente for analisar em Campeonato Brasileiro, é claro que a gente fica muito louco da cabeça quando a gente pensa que o Corinthians perdeu muitos pontos para time do Z4 e times que brigaram para não cair. O Corinthians perdeu ponto para Vitória, para Inter, para Santos, perdeu 2 jogos para o Bragantino, por exemplo, perdeu muito ponto besta no campeonato, que não diz só sobre a qualidade do elenco, mas também sobre o nível de comprometimento que os jogadores estavam naquele momento. Mas, de fato, se você for analisar para o outro lado, o Corinthians não tem um time de pontos corridos. Ele não tem um elenco para bater de frente em G4, em G3, brigar por um título de Campeonato Brasileiro. A gente não tem lateral direito em reserva. Porque você precisa ser regular, competente por quase as 38 rodadas, sei lá, 33, 34 rodadas para brigar lá em cima. O Corinthians não tem esse time. Mas nos jogos que precisa, cara, eu concordo. Não dá pra gente falar um A. Não dá pra gente falar um A. A gente se acostumou nos últimos anos a ver muitas eliminações traumáticas do Corinthians, momentos ruins em mata-mata. Zoaram até muito a gente por eliminações dentro da Neoquímica Arena, que no começo ali da Arena tava meio que engasgado esse lance de não ganhar mata-mata em casa. Mas esse ano, a gente, em jogos mata-mata, em jogos desse quilate, a gente só tem de reclamar do jogo contra o Barcelona de Guayaquil na Libertadores. Tudo bem que o contra a Universidade Central foi muito ruim, mas passou. Do resto, a gente não teve uma noite ruim de Copa do Brasil, cara. Tá bom, o jogo de ida contra o Vasco, mas não era nada desastroso. Foi um resultado ruim que dificultava um pouco a vida do Corinthians. Mas a gente não teve nenhuma decepção, aquela noite triste de eliminação, zoando a gente. Pô, foi só contra o Barcelona de Guayaquil. Todos os outros jogos, o corintiano teve noites felizes na Copa do Brasil. A gente já viu também outras campanhas. Eu tava tendo muito cuidado ontem durante o jogo, porque a gente viu o filme do Corinthians da Copa do Brasil imensas vezes de dar ruim de diversos cenários. Então eu tava com o cu na mão até o Wilton Pereira Sampaio, o maldito Wilton Pereira Sampaio, que não parava de dar acréscimo, apitar o fim do jogo. Eu tava com... Cara, não passava nada. Mas de fato, assim, se a gente for analisar outras campanhas, 23, por exemplo, o 2023 do Corinthians da Copa do Brasil, se a gente fosse campeão naquele momento, seria aquela campanha da emoção pura, porque o Corinthians tinha que reverter todo o jogo, era uma carga de adrenalina, de pessimismo, às vezes, de vai dar, não vai dar todo o jogo, porque era toda hora tendo que reverter os resultados dentro de casa, o Corinthians precisando fazer. Outros anos, também, às vezes, com desempenho ruim, tendo que reverter em casa, o 22 que a gente chega na final, o Corinthians toma um 2-0 do Atlético Goianiense fora, teve que resolver as quartas, podendo ser eliminado para o Atlético Goianiense em casa, precisando de um baita resultado. Esse ano não, cara. Esse ano o Corinthians ele foi seguro, competente e merecedor por quase todos os jogos. A gente quase não passou aperto. Foi tranquilo para passar do Novo Horizontino, tranquilo para passar do Palmeiras, cara. Tranquilo para passar do Atlético Paranaense. Teve uma carga de emoção a mais na semifinal, mas até agora na final, o Corinthians fez um jogo extremamente maduro no Maracanã, cara. Extremamente maduro. Deixando a responsabilidade pro Vasco, o nervosismo pro Vasco, sabendo picotar, sabendo lidar com a partida. Quantos momentos até o Corinthians catimbando foi importante. O Corinthians, ele inicia o segundo tempo mal. O Vasco volta mais a fim de jogo, encurralando o Corinthians, tendo uma certa pressão. A partir do momento que os jogadores entendem
que precisaria uma catimba, que precisava picotar um pouco o jogo, baixar a adrenalina da partida, baixar o nível um pouco do Vasco, o jogo mudou. E detalhe, ninguém pode falar porra nenhuma sobre isso, porque na ida, o que os jogadores do Vasco fizeram de cera, picotaram o jogo e faz desde o parte primeiro do jogo. tempo. Não, é que eu vi muito torcedor do Vasco reclamando, falando sobre a cera. O Fábio Azevedo, na transmissão dele, só falava sobre isso, sobre os caras caindo e tal. O Vasco na ida fez exatamente a mesma coisa. E fez de maneira burra, porque não tinha o placar a seu favor. Um 0x0 não fazia absolutamente nada pro Vasco. Fazia com que o chegasse vivo no Maracanã. Mas não que saísse na frente ou que tivesse com a mão na taça, por exemplo. Sim, exatamente. Mas o Corinthians fez de uma forma extremamente inteligente, cara. Já tinha feito contra o Cruzeiro. Ontem, no momento que o Memphis e o Yuri arrumam um entreveiro ali do lado esquerdo do Corinthians de ataque, cara, aquilo mata o Vasco no jogo. Mata. O Vasco se amedronta, não consegue ir com tanta eficiência para o ataque, os jogadores ficam um pouco nervosos. O gol do Corinthians é isso, porque é um golaço, o segundo gol do Corinthians, é de uma extrema eficiência de todos os jogadores, seja do Martins para roubar a bola, do Bidon. Cara, o que o Bidon fez contra o Cauã Barros é um absurdo, é pornográfico o que ele fez naquele lance. Para achar o Mateuzinho inteligentemente achar o Yuri inteligentemente não finalizar pro gol e rolar pro Memphis E dentro não da ficar área. impedido também. Cara, foi de uma maturidade gigantesca a jogada, mas também mostra o nível que o Vasco tava naquele momento. Porque o Andrés Gomes, quando que ele foi pra cima do Martínez, ele já foi errado. Foi o Pumita? Foi. Pensei que tinha sido o Andrés Gomes. Mas quando foi, já foi meio errado, já foi tentar 1 contra 1 sem sobra, o Vasco meio desmantelado, meio perdido na marcação. O Corinthians, ele na cabeça, na inteligência, tirou o Vasco do jogo, cara. Anulou o Vasco no jogo. Uma partida, assim, taticamente, tecnicamente do Corinthians, quase perfeita. Só não foi perfeita por alguns detalhes, principalmente no gol do Vasco, o passe errado do Ranieri, a falha de marcação do Maicon, deixando o Nuno subindo sozinho nas costas dele. Num geral, tiveram alguns poucos erros, mas um Corinthians, se for para definir, maduro no Maracanã. Maduro, consciente e muito merecedor de ser campeão. E no tempo normal, tá? Muito merecedor. Quer ir para as notas? A gente vai falando sobre o jogo, analisando um. Não, antes de ir para as notas, só vamos falar um pouquinho de como que o Vasco... A gente pode falar sobre isso. A gente pode falar como que o Vasco é sobre isso. Vamos pegar o retrospecto? A gente pode falar um pouco sobre isso. Primeiramente, desde 2010, a gente tem uma derrota pro Vasco. Ano passado, no 2x0 em São Januário no primeiro turno, o Corinthians na zona de rebaixamento, a gente leva um gol do Piton e um gol de falta, acho que é do Sforza, que o Donelli não chega na bola. Fora isso, se eu não me engano, são 26 jogos nesse período, o Corinthians só tem uma derrota pro Vasco. Em 15 anos, tem uma derrota pro Vasco. E também, aí a gente vai falar, aí vira sacanagem. Em mata-mata, o Corinthians enfrentou o Vasco em 5 oportunidades. A primeira delas em 95, semifinal da Copa do Brasil. Ganha fora de casa a ida por 1x0 e a volta mete 5x0 no Vasco, no Pacaembu. Na sequência, o Corinthians em 2000 enfrenta o Vasco no Maracanã, vocês se lembram muito bem, 25 anos atrás, no dia 14 de janeiro. 0x0, o Corinthians campeão do mundo em cima do Vasco, vencendo os pênaltis com o Dida pegando e com o Edmundo isolando. Depois, a gente sobe, se não me engano é 2007, 2006 ou 2007, Sul-Americana, Corinthians e Vasco, o Corinthians também vence os 2 jogos e elimina o Vasco. 2012, vocês também se lembram muito bem, 0x0 em São Januário, aos 42 do segundo tempo, Paulinho sobe, faz o gol de 1x0 e o Corinthians elimina o Vasco. E dessa vez, na final da Copa do Brasil, de novo, 0x0 a ida, 2x1 na volta, o Corinthians campeão. Detalhe, rapaziada, de tudo isso aqui que eu falei, são 5 jogos, confrontos de mata-mata, o Corinthians ganhou todos, são 9 jogos, porque tem ida e volta só do Mundial, foi jogo de ida, o Corinthians não perdeu nenhum jogo pro Vasco, nenhum jogo sequer. Eu não me lembro quanto que foi tem a Copa do Brasil de 2009 ainda, que o Corinthians na semifinal também, empata, nas quartas de final, empata em 1x1, fora de casa e com o gol fora, empata em 0x0 dentro de casa e leva. Aquele famoso jogo que o Ronaldo deixa o cara de bunda no chão sem nem tocar na bola. O Corinthians, ele não perdeu pro Vasco. Simples assim. A gente não perdeu pro Vasco em nenhum confronto de mata-mata. É história. E se a gente não for pegar nos últimos anos, é na história. E se a gente for pegar o confronto direto também, o Vasco, ele simplesmente tem, se eu não me engano, 20 derrotas a menos que o Corinthians.
o Vasco ele pode ficar 10 anos só vencendo. Não é nem empatando, vencendo todos os jogos contra a gente. Que ainda assim não chega, mano. Não chega. O Vasco, além de tudo isso, nunca ganhou na Neoquímica Arena. O estádio que existe desde 2014, o Vasco nunca conseguiu vencer. O Vasco é um dos maiores filhos da história do Corinthians. Eu só acho difícil cravar como o maior, porque de fato existe o São Paulo, existe o Santos, que, porra, se a gente for olhar historicamente por ter muito mais confrontos e muito mais decisões envolvendo, até pelo estadual, o Corinthians leva muito à frente. Mas fora do estado de São Paulo, a gente ainda tem o Inter, mas o Vasco é disparado o maior filho que o Esporte Clube Corinthians Paulista tem em toda a sua existência. Cara, e até em quesito de proporção, porque se a gente for traçar a proporcionalidade, é que nem você falou, São Paulo e Santos tem muito mais confronto. Então é natural que o Corinthians também tenha outras glórias em cima e tem um número de vitórias bem maior. Mas o Santista ele já foi feliz contra o corintiano. O Santos já eliminou o Corinthians de Copa do Brasil, já ganhou o Brasileirão em 2002 em cima da gente. Já ganhou o Paulista. Já teve muitos momentos. Teve um tabu muito grande do Corinthians sem ganhar do Santos. O Pelé, enfim, já foi muito nosso carrasco. O Santista teve momentos de glória contra o Corinthians. O São Paulino... pouco menos. Mas teve. Teve a Copa do Brasil de 23, que eles foram campeões eliminando a gente. O Paulista de 22. Teve o Paulista com os 3 gols do Tem o Paulista Raí. de 91, exato. Então, tiveram outros momentos também do São Paulo de glória contra o Corinthians. O Inter, também. O Inter, por exemplo, se a gente for falar de Copa do Brasil, é um time que mais vezes eliminou o Corinthians da competição do que foi eliminado. A gente eliminou eles uma vez, que foi na final da Copa do Brasil de 2009. Eles eliminaram o Corinthians em 2 ocasiões na Copa do Brasil. Então, eles têm até um retrospecto melhor ali. Enfim, teve o Brasileirão de 76 também, que eles ganharam em cima do Corinthians. Teve momentos de glória do Inter em cima do Corinthians. O Vasco, cara, nunca teve um momento de glória contra a gente. O vascaíno nunca sorriu contra o Corinthians. Cara, eu acho nunca que sorriu. A maior conquista do Vasco contra o Corinthians é a vitória em 2007 com o gol do Allan Kardec. Que não valia nada pra... Pro Vasco não valia eles, nada. Né? Valia pra gente acabou só. culminando com o rebaixamento do Corinthians, mas também não venceu o jogo de volta. Então, o jogo de volta não, o jogo contra o Grêmio na sequência. De fato, cara, a gente vai falar o quê? Desse time do Vasco que de fato nunca conseguiu sorrir contra a gente de verdade. Nunca. E você pega até 2007, que eles ajudaram a rebaixar a gente, 2020 a gente ajudou a rebaixar eles. Penúltima rodada, mesmo estilo, 0x0 na Neoquímica Arena, o Vasco tinha que meter acho que 14x0, 15x0 pra ficar na Série A, tá ligado? Não ia meter. Então o Corinthians também meio que rebaixou o Vasco. Então, cara, é impressionante essa paternidade. Eu queria comentar isso, por um motivo. 2015 a gente foi campeão em cima dos caras, pô. No Também, jogo contra os campeão caras. brasileiro. Puta que pariu, mano, é muita coisa. Mas eu queria comentar isso por um motivo específico. Eu vi muito uma frase no Twitter esses momentos aí, esses últimos dias, dos vascaínos, falando de um... como que é a frase que o flamenguista começou a falar? Ninguém morre nos devendo. Isso para a final da Copa do Brasil. É hora da vingança, ninguém morre nos devendo. E eu só queria deixar claro uma coisa. Enquanto esse time existir, esse time aqui, enquanto o Esporte Clube Corinthians Paulista estiver vivo, o Vasco da Gama morre. Morre. O vascaíno nunca vai sorrir se depender da gente. E o porquê disso tudo? Eu tenho algo contra os torcedores do Vasco, algo contra o Vasco no geral? Não tenho. Mas foi o clube Vasco, foi o Vasco da Gama que decidiu se juntar com a raça imunda de São Paulo. Não é eles que gostam de ficar babando ovo de palmeirense, se aliar à mancha verde, nós somos amiguinhos, e aí vai corintiano pra lá, eles batem na gente pra caramba, enfim, fora dos gramados, né, briga de torcida. O vascaíno se orgulha, tem faixa de um dia em 2008 que eles mataram um corintiano aqui em São Paulo, eles se orgulham disso. Então, enquanto o Corinthians estiver vivo, enquanto essa instituição respirar, o Vasco da Gama apanha, o Vasco da Gama morre, e eu fico muito feliz, mas muito feliz de não só ter sido o campeão da Copa do Brasil, mas de ser o grande protagonista, o grande responsável pelo dia triste do vascaíno, pelo choro do vascaíno. Eu fico muito, muito feliz em ver o Corinthians campeão e ver o Vasco sofrer, porque, cara, se eles com a relação do clube, eles têm uma relação sofrida, eles apoiam bastante, eles que decidiram tomar um caminho ruim, um caminho do lado ruim de São Paulo, então não tenho a menor dó do Vasco, a menor dó. Enquanto o Corinthians existir, o Vasco morre. Graças a Deus. É triste, mas é seu destino, né? Ninguém mandou ser vascaíno. Vamos para as notas? Vamos para as notas. Hugo Souza.
o goleiro campeão da Copa do Brasil e campeão paulista pelo Corinthians, sendo protagonista nas duas campanhas, tendo seu capítulo de importância no Campeonato Paulista, na final sendo o grande herói, na semifinal da Copa do Brasil também indo muito bem, e na final de ontem o Hugo também mais uma vez foi bem, o gol obviamente não tem culpa, uma cabeçada muito próxima dele, onde ele ainda tenta fechar o espaço, mas o Nuno acaba cabeceando no contrapé dele. De resto, cara, ele só foi exigir a defesa do Ryan. De resto, o Hugo de fato não tem que fazer mais nenhuma defesa. Tem uma no segundo tempo, num chute do lado esquerdo, não lembro quem que finaliza, mas ele espalma a bola só perto dele e ele encaixa. Fora isso, cara, o Hugo nem foi exigido. Hoje todas as notas vão ser muito altas, com exceção a um ou outro que tenha desagradado, mas o Hugo é um cara que agradou no jogo de ontem e é bicampeão pelo Corinthians, nota 8 pro Hugo Souza. Cara, 7,5, vou dar notas mais altas aí para outros caras que participaram mais. a competição do Hugo, a Copa do Brasil, nota 10. Agora dá pra cravar. A gente tava com medo de cravar no Campeonato Paulista. Ídolo dessa O porra. Hugo Souza é ídolo do Esporte Clube Corinthians Paulista. E não só ele, mais pessoas se consagraram como ídolos do Corinthians. Deixa quieto. Depois a gente analisa tudo isso. Vamos lá. Hugo Souza, concordo com você. A participação dele foi muito no chute do Ryan, cobrança de falta. Um lance que ele prossegue um pouco, inclusive um lance que a gente falou da arbitragem, o Wilton Pereira Sampaio adicionando o cartão, inventou um monte de falta pro Vasco no final do jogo. Essa do Ryan não foi absolutamente nada. O Garro, ele dá o carrinho, recolhe o pé, o Ryan espera o contato, se joga e o Wilton marca uma falta pro Vasco. Se sai o gol naquele momento, o Corinthians ele poderia ter sido prejudicado mais uma vez em uma final de Copa do Brasil. Sorte que não saiu, muito pelo Hugo Souza, que fez uma baita defesa e um chute muito forte do Ryan. Foi no meio do gol? Foi. Mas aquela bola queima-roupa, forte, final do jogo, e ela desvia um pouco a trajetória com o vento, uma defesaça, mas não teve tanta participação assim. Num jogo, num geral, vou deixar o Hugo com nota 8. Critério alto, Copa do Brasil dele nota 10. Um dos grandes heróis do Corinthians nessa Copa do Brasil. E para mim, o principal jogador do Corinthians no ano, Hugo Souza. Não foi o mais regular porque ele perdeu alguns jogos e teve uma falha ou outra, mas foi o grande cara das decisões. O Corinthians só foi bicampeão nesse ano por conta do Hugo. Ele fez defesas importantíssimas, inclusive defesas de pênalti, que permitiram que o corintiano vivesse tudo que a gente está vivendo hoje. Nota 8 pro Hugo. Na própria Copa do Brasil, além das penalidades, ele ainda pegou o pênalti contra o Atlético Paranaense. Verdade, muito bem lembrado. Mateuzinho, Matheus França. Cara, baita final do Mateuzinho. A gente tinha cobrado muito do Mateuzinho no jogo da ida, mas a gente tinha tido uma linha de pensamento também muito que o cartão amarelo poderia ter pesado por um jogo abaixo do Mateuzinho. De não ser tão combativo, tão intenso, com um poder de marcação tão grande. Nessa final, nesse jogo da volta, a gente viu muito isso. Muito. Mateuzinho intenso, participativo, combativo, essencial em muitos momentos do jogo. É dele que sai a assistência para o gol do Yuri Alberto, inclusive. Um lançamento primoroso. O Corinthians que explorou muito bem essas costas da zaga do Vasco. O Yuri teve essa chance, teve a outra que ele perde também. Mas em muitos momentos do primeiro tempo, o Corinthians conseguiu utilizar muito bem esse facão nas costas dos dois zagueiros do Vasco. E foi assim que nasce o primeiro gol do Corinthians. O Mateuzinho recebe uma bola esticada, se eu não me engano, do Gustavo Henrique, um lançamento, domina, acha o Yuri no meio da área. É do Ranieri? Domina, acha o Yuri na intermediária, domina, muito bem, invade a área e faz o gol do Corinthians. Mateuzinho muito bem nesse lance, muito bem, inclusive, para travar um chute do Pumita Rodrigues dentro da área, uma chance perigosíssima para o Vasco no segundo tempo. A bola caiu no pé do Pumita dentro da área e o Mateuzinho deu um carrinho espetacular. Teve participação no segundo gol também, achando um passe inteligentíssimo para o Alberto. É um jogaço do Matheus, de um cara que se consagra cada vez mais com a camisa do Corinthians. Mais um que é jogador de jogo grande, é jogador de jogo importante. Nota 9 para o Mateuzinho, essencial no título do Corinthians. Uma senhora final, nota 9 também. Tem a participação dos dois gols que você já falou. Tem esse carrinho importantíssimo para travar a finalização do Puma. Mas o Mateuzinho também, além disso, ele tinha um inferno que tava indo pra cima dele toda hora, que é o tal do Andrés Gomes, que é muito rápido, é muito driblador, é chato de jogar contra, e ele conseguiu ir muito bem na marcação em muitos momentos. No lance do gol, ele tá na sobra. Quem sai pra fazer o corte em cima dele, se eu não me engano, é o André Ramalho. E o Andrés Gomes acaba conseguindo puxar pra dentro e fazer o cruzamento, dar assistência pro Nuno. Mas o resto do jogo no Mateuzinho, todas as vezes que ele teve que
cair frente a frente, ele foi muito bem. Inclusive numa jogada já na reta final do jogo, onde ele rouba limpo a bola do Andrés Gomes, a bola sobe pro Garro que ia puxar o contra-ataque, e o Wilton dá a falta e ainda cartão amarelo pro Matheus. Inacreditável. Uma falta inexistente que o Corinthians ia puxar um contra-ataque importantíssimo que poderia ter matado o jogo. Mas o Mateuzinho, mais uma vez, fez uma partida extremamente adulta, onde em nenhum momento chegou a dar aquele susto de, hoje o Mateuzinho desligou. Nesse momento, teve um momento ou outro que você viu que ele tá perdido, que ele começa a cometer falta besta, que ele dá bote errado, porque acontece muitas vezes do Mateuzinho, ele tá frente a frente com o ponta, e ele vai querer dar o carrinho para tirar rápido a bola e ele é facilmente driblado. Dessa vez ele foi muito, muito inteligente e com a bola no pé foi importantíssimo para criar os 2 gols do Corinthians. Nota 10, Mateuzinho, foda-se. Cara, nota 10. Nota 10, foda-se. Nota 10. Eu vou aumentar a minha também pra nota 10. Você acompanhou depois a entrega da taça, a comemoração na TV? Tchau, meu vice. Tchau, meu vice. Colocaram o microfone no Mateuzinho, cara, pra pegar no áudio. Muito bom, mano. Ele claramente não sabia que tava passando na Globo. Tava dançando, os caras... O jogador do Vasco aplaudindo os jogadores do Corinthians. Tchau, vice. Vice de novo. Mas é isso, Mateuzinho. Nota 10 pra você, até um intake também. André Ramalho. Uma ótima final, na minha opinião. Defensivamente foi muito seguro. Com a bola no pé me agradou muito mais que no jogo de ida, onde ele era muito lento para sair jogando, onde errou uma porrada de passe, deu muito passe na fogueira também. Dessa vez muito mais consciente, muito mais inteligente para sair jogando, achando os espaços melhor, não recuou tanta bola pro Hugo o tempo todo como fez no jogo de ida. Não tem nada muito grande para destacar do André Ramalho, mas acho que ele fez muito bem o papel dele, também fez algumas travadas importantes de alguns chutes dentro da área. Se não me engano, teve um muito, muito complicado, o Ryan já no segundo tempo, que ele tá na esquerda e vai puxando e ele trava bem a finalização. Uma grande final do André Ramalho. Para mim não tem que ser titular para a temporada que vem, mas hoje era o titular. Tinha que ser o titular do Corinthians nessa campanha de Copa do Brasil e foi muito bem ao longo da competição. E tá eternizado, não tem jeito. O cara foi o nosso titular na campanha da Copa do Brasil praticamente inteira e foi muito bem, correspondeu. Nota 8,5 para André Ramalho. É uma baita Copa do Brasil do André Ramalho, é uma baita final de um cara que é isso, né? Ele talvez seja até um pouco mais o reflexo do Corinthians. Talvez ele seja um dos jogadores que mais refletem o que foi a temporada do Corinthians. De altos e baixos e uma temporada muito de escolher jogo. Quando o Corinthians quer jogar, jogava muito bem, conseguia coisas importantes em jogos de mata-mata, em jogos mais tranquilos de Brasileirão, não tinha um desempenho nesse mesmo nível. E o André Ramalho é isso. Um ano muito instável, muito irregular, mas em que muitos jogos grandes ele vai muito bem. No Paulista ele acabou sendo reserva, né? O titular era o Félix Torres, hoje em dia é difícil falar isso, mas era o Félix Torres. Na Copa do Brasil, jogos muito seguros, muito seguros. Seja jogo contra o Palmeiras na ida, que ele tira a bola em cima da linha, na volta muito firme também ao lado do Gustavo Henrique. Bons jogos que ele faz também contra o Atlético Paranaense. Contra o Cruzeiro, faz um grande jogo da ida. Da volta nem tanto assim, mas faz um grande jogo da ida, faz uma grande final, como foi o jogo de ontem. Cara, jogaço do André Ramalho, nota 9 pra mim, não lembro de errar nada e foi muito importante nos cortes pelo alto. A gente fala do Gustavo Henrique, mas o André Ramalho ganhou todas no segundo tempo, literalmente todas. E pra mim, cara, nota 9, fez o jogaço, concordo com você, não tem que ser titular ano que vem, mas foi muito importante nessa final. Gustavo Henrique, vamos lá. Outro cara que fica eternizado na história do Corinthians, eu acho que junto com outros, pode sim ser considerado um jogador que atingiu um patamar de ídolo, não sei se já, mas caminhar para isso, porque ele é o jogador mais segurado do Corinthians no ano, cara. Se a gente falou da Copa do Brasil do Hugo, tem que falar da Copa do Brasil desse cara. Do ano desse cara em si, mas a Copa do Brasil do Gustavo Henrique é um assombro. O Gustavo Henrique é muito foda, mano. Caralho, o Gustavo Henrique é muito foda, velho. Muito foda. Copa do Brasil gigantesca. Final gigantesca também. Não perdeu nada, absolutamente nada, assim como o André Ramalho, 2 pilares na zaga do Corinthians. Ele também não teve tanto destaque assim no funcionamento do jogo, em participação em algum gol do Corinthians, em alguma chance perigosa, alguma travada que nem o Mateuzinho teve no lance contra o Puma Rodrigues, mas o Gustavo Henrique, ele também faz uma final sem erro, madura, consciente, firme, em momentos que ele precisava até jogar mais sério. Jogou sério, teve um lance no segundo tempo que ele poderia se complicar recuando uma bola pro Hugo. Ele joga para lateral, faz o arroz com feijão perfeito. Vou deixar o Gustavo com nota 9, assim como o André Ramalho, para mim 2 pilares da zaga do Corinthians nessa final. Não lembro de errar em alguma coisa. E se a gente fala de um ataque tão forte do Vasco, a gente consegue colocar como
um pouco mais de perigo no jogo, o Andrés Gomes, o Nuno Moreira, nem tanto o Ryan, que é o principal jogador do Vasco, o cara de infiltração dentro da área, pouco apareceu no confronto contra os zagueiros do Corinthians. Teve essa falta no segundo tempo e teve uma boa arrancada que ele sai do Gustavo Henrique, que ele consegue disparar a velocidade, rolar para o meio com o tiro, não chega na bola, graças a Deus. Mas poucos lances que o Ryan conseguiu levar melhor frente a André Ramalho e Gustavo Henrique. Nota 9 para o xerifão do Corinthians também. Eu vou com a mesma nota do André Ramalho também, 8,5 pro Gustavo Henrique, que fez uma senhora Copa do Brasil, que fez uma baita temporada. Que loucura, mano. Porque ano passado, quando ele chega, era crítica atrás de crítica, chegou jogando muito mal, chegou fazendo coisa besta. Tem aquela expulsão pro Atlético Goianiense no 2-2, que ele é expulso no primeiro tempo de maneira extremamente infantil, e hoje é um cara que cresceu e que não comete mais erros. Tipo, você não vê uma falha do Gustavo Henrique a nível de, pô, tomamos o gol por culpa do Gustavo Henrique. Tá ligado? Não acontece. Simplesmente não acontece mais. E ele virou um cara que é líder desse time, que defensivamente é extremamente seguro e regular. A gente não tem preocupação com ele e ofensivamente é um cara que entrega muito. E dessa vez, ofensivamente não entregou, o Corinthians não teve tantas oportunidades de bola parada para alçar para ele, mas ao longo da Copa do Brasil ele foi esse jogador, não à toa fez o gol contra o Palmeiras. E também, defensivamente, dessa vez, pelo alto, mais uma vez foi importantíssimo. Porque no segundo tempo, depois que o Diniz começa a empilhar atacante para dentro da área, coloca o GB lá dentro da área, coloca o Verratti, que é insuportável de cabeça também, o Gustavo foi muito importante para tirar várias bolas ali do meio. Então, acho que tanto ele quanto o André Ramalho tiveram uma importância muito grande, tática, nessa reta final de jogo principalmente, e foram muito bem, corresponderam demais. 8,5 pro Gustavo Henrique. Lateral esquerdo, Matheus Bidu. Cara, defensivamente não sofreu muito. Apesar do Paulo Henrique, pô, também ter muita velocidade, conseguir levar melhor em alguns momentos, chegando à frente no fundo, o Bidu conseguiu sair bem. No segundo tempo ele inclusive sofre uma falta importante, uma roubada de bola do próprio Paulo Henrique, que ele acaba puxando a perna dele depois. Para sair jogando, o Bidu também deu um desafogo pro Corinthians em alguns momentos, com aquele girinho Bidu também, que ele rola para um lado, rola pro outro e consegue dar uma desafogada. Mas também não atacou muito, não chegou no fundo em muitas oportunidades, não cruzou, não apareceu tanto no ataque como o Mateuzinho. Mas acho que é muito mais questão que o Corinthians atacou mais pela direita do que pela esquerda. O Bidu acabou ficando um pouco mais pregado, até porque tinha o Ryan para se preocupar do lado dele. Então, cara, foi importante, porque ele também foi um cara que conseguiu se sobressair muito bem na marcação. A gente está acostumado a ver o Bidu com a bola no pé jogar muito mais do que defendendo. Mas o jogo pedia outra coisa. E no que pedia, o Bidu foi muito bem. Mais um com 8,5 para mim. Fechou bem o lado esquerdo. O Corinthians até cedeu um pouco, algumas oportunidades por esse lado, mas eu acho que nem seja tanto no 1 contra 1 do Bidu. É o Bidu que estava um pouco mais adiantado, que nem nesse lance do Ryan, o Gustavo Henrique foi fazer a cobertura e o Ryan conseguiu sair com facilidade ali. Mas no geral, também, no que se propôs defensivamente, deu conta do recado. Ofensivamente não apareceu tanto. Vou deixar o Bidu com nota 8, um pouco menos de destaque, mas ainda assim é uma boa final e é uma grande Copa do Brasil. A Copa do Brasil do Bidu é mais uma que é nota 10. O Bidu termina a Copa do Brasil marcando 2 gols importantíssimos para o Corinthians. Um nas oitavas, um do Palmeiras, o primeiro gol da partida no jogo da volta, aquele gol de fato para colocar o Corinthians com um pezinho a mais nas quartas de final. Já no final do primeiro tempo, então, muito importante. E o gol contra o Cruzeiro, que é um dos gols mais importantes da trajetória do Corinthians, o gol que leva para a disputa de pênaltis, um gol em um momento que o Corinthians estava respirando por aparelhos na partida, um gol que o Corinthians que não parecia que ia sair naquele momento. O Corinthians sentiu muito o segundo gol do Cruzeiro, achou aquele gol com o Bidu. Não estava conseguindo finalizar, criar grandes chances, depois derrotado. Disso, manda no jogo. E o Bidu foi muito importante. É uma grande Copa do Brasil dele, cara. Uma grande Copa do Brasil. Final, nota 8 pro Bidu. Mais um cara assim que tem um carinho eterno da torcida corintiana. Ranieri talvez tenha sido o único jogador do Corinthians que dá para cravar que teve uma falha individual nessa final. O passe que ele tenta dar no meio de campo e ele perde a bola pro Vasco, que gera o contra-ataque, não existe. Ainda mais uma final de campeonato. Um jogo como esse, o Corinthians estava com o jogo na mão, cara. O Corinthians fez 1-0 no Vasco, não sofria perigo, o Vasco não criava nada na partida, a torcida do Vasco estava morta, o Corinthians dominava o jogo, caminhava até para uma final tranquila. Até que o Ranieri entrega a bola no meio de campo, sai o contra-ataque, cruzamento do Andrés Gomes, gol do Nuno Moreira, o Vasco empata a partida. Erro crasso do Ranieri, não poderia acontecer, mas o resto do jogo dele é bom. Ele inclusive tem a participação no primeiro gol do Corinthians, um belo lançamento, jogada que o Dorival já tinha
usado em São Januário e já tinha dado certo com o mesmo Ranieri, agora alçando o outro lateral, né? Dessa vez foi o Mateuzinho nessa final. Lá em São Januário foi o Matheus Bidu, encontrando depois o Maicon na entrada da área para o Corinthians abrir o placar. Uma jogada treinada, bem analisada e de novo bem feita taticamente por esse Corinthians que conseguiu utilizar os cantos do Vasco que não estavam sendo bem marcados. Foi muito bem nesse lance o Ranieri, teve outros bons momentos no primeiro, no segundo tempo, mas vai ficar com uma nota baixa porque ele entregou o gol pro Vasco. Nota 7 pro Ranieri, por conta desse lance que acabou prejudicando o Corinthians. Pra mim, o pior jogador do time titular. Cara, na boa, o Ranieri não acertou nada no jogo, com exceção desse lançamento primoroso pro Mateuzinho, que acabou resultando no primeiro gol do Corinthians. Mas, inclusive que eu falei aqui no pós-jogo da ida, da final, do 0x0, que o Dorival, o Corinthians, já tinha meio que o mapa para ganhar do Fernando Diniz, porque vinha acontecendo recorrentemente isso. Ou pressão à saída de bola, muito intensa e muito coletiva com o time inteiro, ou com esse lançamento de um lado para o outro, que já tinha jogado em São Januário, como você bem destacou. Para você que não lembra, o primeiro gol do Corinthians no gol do Maicon é dessa mesma forma. Lançamento do André Ramalho pro Bidu na esquerda, que rola pro Maicon, que faz o gol. Nesse caso, e nesse jogo também, o que a gente viu de saída de três, com lançamentos muito bons do Ranieri de um lado ao outro, da esquerda para a direita pro próprio Mateuzinho, foi uma enormidade. O Corinthians afogava muito fácil dessa forma. E conseguiu fazer isso dessa vez. Das poucas vezes que isso aconteceu, o resultado foi no gol. Mas eu acho também que é a única coisa que o Ranieri acerta ao longo da partida. De resto, ele dá alguns botes errados, comete umas faltas no meio campo. Aquela acelerada que o Ranieri dá e ele dá o carrinho, que ele quase sempre acerta a bola. Não acertou nenhuma vez no jogo de ontem. E falhou de maneira muito feia no gol. Muito feia, muito infantil. No momento do jogo onde, de fato, o Corinthians já estava trocando a bola ali por 1 minuto, já estava enrolando, impondo seu ritmo, esperando o jogo acabar, e o Ranieri vai lá e coloca o Vasco de volta na partida. O Corinthians virar com 1x0 pro segundo tempo, o Vasco já viria com mudanças, talvez o Corinthians já viesse com mudanças também para conseguir administrar melhor o resultado. O Ranieri deixou tudo igual, colocou tudo a perder naquele momento. Vou deixar o Ranieri com nota 6, porque foi campeão, isso e aquilo, mas foi um cara que me desagradou bastante no jogo de ontem. O Ranieri fez de propósito. Queria dar emoção. Ele queria que o gol do título fosse desse cara aqui, ó. Falou assim, você dá um gol pros caras, aí o Vinícius fez no segundo tempo, a gente acaba o jogo. E vamos falar de agora José Martínez, que puta que pariu! Que final, já vou adiantar, pra mim, o melhor em campo na final, nota 10 pro José Martínez. Uma partida impecável, impecável. Defensivamente marcou feito um louco, também roubou a bola da jogada do primeiro gol e já saiu rápido, tocou a bola pro Bidon fazer o que ele fez. O resto do jogo inteiro fez desarmes importantíssimos pro Corinthians, dentro da área estava sempre muito bem colocado, fazendo desarmes importantes, estava lá para afastar a bola também quando precisava, deixou o Yuri Alberto na cara do gol no lançamento de bicicleta, onde o Corinthians poderia ter aberto 2x0 com nem 20 minutos de primeiro tempo. O José Martins estava em todo lugar do campo, correu feito um maluco, e a gente tem muitas ressalvas com relação a ele, né? Na parte técnica, que o que erra de passe geralmente é uma enormidade, não errou nenhum. O que comete de falta besta também o tempo todo, não cometeu nenhuma. O que ele arruma de briga desnecessária, toma cartão amarelo idiota, não tomou. Não arrumou briga. Fez a catimba da forma que tinha que fazer, parou a jogada quando tinha que parar. Fez faltas inteligentes, táticas, roubou bola pra cacete o jogo inteiro, puxou contra-ataque pra caralho pro Corinthians. Um jogador espetacular na final de ontem. Se a gente estava puto com o José Martínez pelos últimos jogos que ele vinha fazendo, pela ida ridícula que ele jogou em Itaquera, muito uma questão tática do Dorival, mas ele também não jogou absolutamente nada. Os outros jogos que vinha jogando também, pouquíssimo destaque, há muito tempo não era o José Martínez que a gente podia de fato destacar de maneira muito ampla, e dessa vez, numa final de campeonato, ele resolveu jogar, e jogar pra caralho, e foi o melhor em campo. Quando o Corinthians contratou o José Martínez, lá no meio do ano passado, o presidente do Philadelphia Union, né? Isso aí, do Philadelphia Union, deu uma entrevista falando que os torcedores do Corinthians iam gostar muito do José Martínez, muito do estilo de jogo dele, do jeito que ele é. Assim, aquela entrevista morreu, passou batido, e hoje, no dia 22 de dezembro de 2025, eu consigo afirmar que esse cara estava muito certo. Por quê? A relação do corintiano com o Martínez, ela é uma relação conturbada, ela é uma relação 880, meio de amor e ódio. O corintiano irrita
se irrita muito com o José Martins em jogos contra o Sport, em jogos contra o Juventude, em Contra jogos o contra o Cruzeiro. Mirassol. Então, em partidas meio aleatórias, Campeonato Brasileiro, que não vale muita coisa, irrita muito o Umas José Martins. expulsões idiotas. Um cara que não tem muita qualidade com a bola no pé, que a bola queima diversas vezes quando que ele tá sob o domínio dela, mas que nesses jogos, cara, o José Martins, ele é o jogador perfeito. Ele é o jogador que todo time precisa ter. Todo time campeão precisa ter um cara que nem o Martins. Um cara louco da cabeça e um cara de jogo grande. Porque o Martins tem essa definição. Ele é feito para quê? Para desestabilizar o adversário, marcar que nem um maluco, correr que nem um maluco e jogar muito em jogo grande. Isso é o José Martins. Para você ter ele a temporada inteira sendo titular, eu acho que não cabe. Mas você precisa ter um cara desse no elenco. Você precisa ter. Porque o jeito que ele é louco realmente muda a partida, muda campeonato, muda a Copa do Brasil. Se a gente fala da Copa do Brasil de Bidu, de Hugo Souza, a gente tem que falar da Copa do Brasil do Martins, cara. O Martins, ele classifica o Corinthians contra o Palmeiras, porra. A expulsão do Aníbal Moreno, a desequilibrada que ele dá naquele lance, muda o roteiro da partida, muda o roteiro do confronto. Concordo com você, talvez o melhor em campo nessa final de Copa do Brasil. Não errou nada, fechou o lado direito como ninguém. E quando a gente falou no nosso outro vídeo, lá para as outras redes sociais, que a gente montou nosso time titular do Corinthians na final, e a gente colocou o Martins, era justamente pensando nisso. E a gente não titubeou de colocar o Martins nessa escalação, porque eu tinha exata confiança de que nesses jogos o cara vai entregar. Nesses jogos ele rende. Esse é o José Martins. E é o bom que, se ele não entrega tanto durante a temporada, ele dá com convicção pro Corinthians, ele dá confiança pro corintiano de que em jogo grande ele vai dar vida. Jogo grande ele vai ser o Martins que a gente quer. Nota 10, mano. Uma finalzaça. Essencial em todos os momentos do Corinthians na partida. Você falou do Angelério, o Martins é um cara que eu tinha um pouco de dúvida se eu queria a continuidade dele no Corinthians antes dessa sequência da semifinal e final. Hoje em dia eu tenho certeza que eu quero, porque ele não é tão técnico assim, mas um jogador desse você precisa ter. Você precisa ter no elenco. Para um clássico, para uma final, para uma semifinal. Nesses jogos ele entrega demais. Uma Libertadores. Nossa senhora. Nossa senhora. E cara, se ele ainda termina a final dando uma assistência de voleio, puta que pariu, tá maluco. Maicon. Nota 10. Maicon, mais um cara que fez uma finalzaça, uma baita final. Com a bola no pé não apareceu tanto assim, mas um leão no meio campo. Para fechar espaço, para marcar, para iniciar contra-ataque. Gostei muito do jogo do Maicon. E a gente dá para falar de fato que o Dorival ele deu uma sobrevida aí pro Maicon, né? Não teve tantos jogos de alto nível, mas os que ele teve foram jogos cruciais pro Corinthians nessa temporada. Faz uma Copa do Brasil também importante, impactante, e ontem foi muito bem contra o Vasco. Gostei muito da partida do Maicon. É claro que é um cara que vai sair, que não tem que ficar, não acho que vale a pena o Corinthians pagar o que tem que pagar para ficar com o Maicon, mas total respeito ao Maicon. Capitão da Copa do Brasil, Campeonato Paulista, ele e o Romero levantando a taça. É mais um cara que foi criado no terrão e que está eternizado na história do Corinthians. O Maicon é sujeito homem, cara. Sujeito homem. Em jogo grande também, ele pode não estar bem, mas ele não se esconde. Ele tá lá, ele briga, ele vibra, ele chama a torcida, ele se mata até o final. O Maicon, para mim, fez um jogo muito bom. Vou deixar o Maicon com nota 8,5. Gostei também do jogo do Maicon no geral. Eu acho que ele falha sim no gol do Vasco. Ele não sobe, ele não pula uma fatia de queijo para tentar atrapalhar o Nuno Moreira. Mas o resto do jogo do Maicon eu também acho muito bom. Ele aparece para saída de bola, ele sai com qualidade com ela. Ele não aparece tanto para jogar com a bola no pé. Mas também acho que defensivamente, cara, para fechar espaço, para fechar a marcação, para bloquear alguns chutes do Vasco, o Maicon foi importante sim. E eu também acho que não tem que ter continuidade no Corinthians. O Maicon, apesar de ter evoluído e de talvez ter vivido agora o seu melhor momento nessa segunda passagem pelo Corinthians, considerando de 2022 até aqui, ele chegou muito bem, fazendo aqueles gols contra o Boca Juniors, e depois daquilo ele se machuca na Libertadores contra o Flamengo e fica naquele vai, não vai, lesão, isso e aquilo. Mas eu acho que talvez o Maicon estivesse vivendo seu melhor momento agora, um momento mais, entre aspas, protagonista, porque foi o único momento onde ele de fato conseguiu ter um status de titular com um treinador que deu essa continuidade para ele. As outras vezes que ele foi titular ele não teve continuidade, muito por conta de lesão também.
Mas dessa vez, mano, o Maicon, ele foi um cara que na reta final ele apareceu, ele jogou, ele representou. Eu concordo com você, mano, sujeito homem pra caralho. Porque o que o Maicon apanhou esses tempos aí, da gente, de você daí de casa, da torcida inteira do Corinthians, tá ligado? Como um jogador que só toca pra trás, que não progride, que não faz nada, que não corre. O Maicon, ele, nesse tempo, foi ouvindo as críticas, foi crescendo, foi se tornando cada vez mais importante. E é muito difícil você evoluir nessa hora, pô, nesse momento, que tá tudo contra você, que você tá num time que você não sabe se você vai ter continuidade, você tá com uma torcida que você não sabe se gosta de você, a grande maioria não gosta, e você já é um cara criado aqui, é um cara que já tinha construído sua história, já era tricampeão pelo Corinthians, inclusive batendo o pênalti da final contra o Palmeiras, titular na campanha do Campeonato Brasileiro de 2017, titular no Campeonato Paulista de 2017 também, moleque já fez gol de título de copinha pelo Corinthians em 2015. O Maicon, ele é um cara que ele já viveu um pouco de tudo pelo Corinthians. E é um cara que, pô, pelo tanto que ele assumiu esse papel de líder sem precisar, porque ninguém ia cobrar isso do Maicon. Inclusive, muitas pessoas queriam ver o Maicon logo fora do Corinthians o quanto antes. Eu, em muitos momentos, em 2025, pensava assim. Calou a boca de muita gente. Da minha, inclusive. Tanto com papel extra-campo, quanto dentro de campo também, pela evolução que ele teve. Eu também acho que o ciclo se encerrou, mas é um cara que vai ficar lembrado. Vai ficar lembrado como um cara que em 2025 foi muito importante pro Corinthians conquistar a Copa do Brasil. E cara, assim, só pra concluir o lance do Maicon, o que a gente tá falando aqui não é só pela final da Copa do Brasil. Porque quando que sai a escalação do Corinthians, ou até mesmo nas prévias, e o Maicon tava de titular, eu em nenhum momento eu pensei e falei assim, pô, o Maicon, mano, o cara vai colocar o Maicon, tá ferrado, vamos perder. Não. Eu achava justo até a escalação do Maicon. Ele, de fato, fez por merecer nos últimos meses ter uma vaga nesse time do Corinthians na final da Copa do Brasil. Que, cara, a continuidade dele é complicada, mas que bom, né? Porque é um moleque do terrão, é um cara campeão que jogou muita bola em 17, que jogou muita bola em 18, o autor do gol do título em 18 na disputa de pênaltis do Campeonato Paulista. Fez parte também da campanha de 2022, bateu o pênalti dele e marcou. E bateu que nem sujeito homem, que nem a gente tá falando, sério, firme. É um cara que merecia encerrar sua história no Corinthians de uma forma bonita, cara. Merecia. A gente critica, mas o Maicon, além de às vezes não tá em boa forma para jogar, mas ele nunca teve de sacanagem no Corinthians. Nunca teve de tiração com a cara do torcedor. Inclusive, ele todas as vezes que ele teve a chance de mostrar que ele tava sentindo aquilo, ele mostrou. O Maicon, porra, mano, em todo momento ele mostrou que ele é Corinthians pra caralho. Toda hora bate no peito, beija escudo, assume esse papel de capitão, quis levantar a taça e, mano, acabou o jogo, comemorou que nem um louco, começou a chorar pra caralho também. Então, máximo respeito. O Maicon merece esse momento. Breno Bidon. Foda. Nota 10 para Breno Bidon, que já vinha fazendo um bom jogo. Com a bola no pé não estava aparecendo tanto, mas em alguns momentos do campo de ataque estava conseguindo dar uma desafogada, achar alguns passes interessantes, distribuir bem o jogo nesse papel de articulador na ausência do Garro. Já tinha feito uma boa final de ida, principalmente naquele pouco tempo do segundo tempo antes do Dorival tirar erroneamente ele do jogo. E dessa vez ele mostrou o porquê ele não pode ser substituído tão cedo. O porquê você tem que de fato dar a chance, dar um pouco mais de momento, um pouco mais de minutagem para um moleque que é muito bom de bola. Que a gente está falando aqui desde o ano passado que esse moleque é muito bom de bola. Na base sempre mostrou, não à toa foi craque da Copinha, foi campeão, fez gols importantes ao longo da campanha, fez um golaço absurdo contra o América Mineiro na própria Copinha. Esse ano, aliás, ano passado, começou o ano subindo da base, começou a ter um pouco mais de minutagem, teve um momento contra o Oliveira que chegou a ser um dos melhores jogadores do time, se não o melhor. Na reta final se tornou titular com o Ramon Dias, titular absoluto desse time. Esse ano foi para a seleção sub-20, perdeu espaço no time, outros jogadores cresceram, como Carrilho, Martínez, acabou indo para o banco, não foi titular na campanha do Campeonato Paulista, mas o resto do ano, irregular. Jogou alguns jogos bem, alguns jogos mal, variou muito entre segundo volante e meio armador, não convencia em nenhum dos dois. E a partir ali, mais ou menos no mês de setembro, a gente começa a ver um outro Breno. Um cara que começa a chamar mais jogo, começa a ser mais importante, começa a ter jogos memoráveis. A gente vai lembrar do jogo que o Breno fez contra o Flamengo.
apesar da derrota, apesar do 2-1, da quantidade absurda de chances que o Yuri Alberto perdeu, a gente vai lembrar a quantidade de chances que o Breno criou para ele nesse jogo. A gente vai lembrar das 2 partidas de semifinal que o Bidon fez, especialmente do jogo de volta, também batendo o pênalti que classificou o Corinthians contra o Cássio. Não é fácil, mano. Não é fácil você ser o 6º a cobrar. Você já tá nas alternadas, você é um moleque de 20 anos que tá indo cobrar um pênalti contra o Cássio. Maior jogador da história do Corinthians, na minha opinião. O maior pegador de pênalti da história do Corinthians também. Um dos maiores pegadores de pênalti dos últimos anos do futebol brasileiro. E ele fez uma senhora semifinal, além da batida de pênalti. Ele fez uma baita partida também no jogo de ida contra o Cruzeiro, participando da jogada do gol. E mais uma vez, agora com, cara, uma assinatura de protagonista, ele crava o segundo gol do Corinthians. É dele o gol. O Memphis, ele pode ter sido o cara que empurra a bola pra dentro. O Yuri pode ser o cara da assistência. O Mateuzinho pode ser importante na jogada para deixar o Yuri em condição de dar o passe e o Memphis só rolar pra dentro do gol. Mas o gol é do Breno. Rapaziada, acabou o armazenamento do celular. Tivemos que dividir o arquivo em 2. Voltando agora, falando do drible do Breno em cima do Caio Barros. O gol é dele, justamente por ele ter conseguido clarear a jogada de uma maneira inacreditável. De um drible, pô, que é coisa de gênio. A gente pode dar a bola 100 vezes para qualquer jogador tentar fazer isso de novo. A menos que seja um extraterrestre, como é o caso do Messi, por exemplo, pouquíssimas vezes a gente vai conseguir ver um cara replicar a jogada da forma que o Breno fez. E a gente sempre cobrou demais isso dele. Dele jogar mais vezes assim, de conseguir mais jogadas dessa forma, de ser jogador de jogo grande. A gente vê agora a reta final do ano dele, contra o Flamengo ele joga bola, contra o Inter ele joga bola, contra o São Paulo dentro de casa ele joga demais. Agora as semifinais dele são excelentes. A partida de ida dele é muito boa. A partida de volta agora com a assinatura dele, o gol do título. Cara, esse moleque foi nota 10 no jogo de ontem e merece demais ter essa alcunha de bicampeão pelo Corinthians. Craque de Copinha, campeão da Copinha, campeão paulista e agora campeão sendo protagonista na final da Copa do Brasil. Cara, você falou de o gol ter sido do Bidon, assim, né, metaforicamente. Eu concordo com isso e digo até mais. Esse não é um gol, não é só o gol do título da Copa do Brasil que passa muito pelo Bidon. É o lance da vida de muito corintiano, cara. De muito corintiano. Na nossa, que a gente viu Mundial, Libertadores, não. Mas do cara, do moleque que tem 10 anos, mano, 11 anos, que tá começando a viver o Corinthians agora, que tá nessa pegada, que começou a gostar de futebol na sequência de 100 títulos, no jejum de títulos do Corinthians. Esse é o lance da vida dele, cara. Até mais velho, mano. Tem um galera de 15 anos, por exemplo, nasceu em 2010. Tinha 7 anos em 2017. Pois é. Não viu quase nada. Viu 18, 19, um pouco mais, talvez, o Paulista, mas só título grande talvez seja o primeiro mesmo. E é o lance da vida, cara. Porque, de fato, é muito raro a gente ver uma parada dessa. Normalmente, a gente vê os gols de título, vê gol de classificação, que fica marcado o cara que fez o gol, o cara que deu assistência, mas é muito raro a gente ver um gol de título que tenha um lance como esse, uma plasticidade de um lance como esse. O gol é do Memphis, o Memphis é o herói do título também, o passe do Yuri foi sensacional, o Mateuzinho estava bem posicionado, a roubada do Martinez, mas o lance da final, o lance da vida de muito corintiano é o drible do Bidon no Caio Barros, cara. Que tira ele da jogada, que mata o Vasco e que inicia um contra-ataque fenomenal pro Corinthians. Isso que é lindo de se ver, mano. É lindo, é lindo. Cara, a gente reclamava tanto desse moleque o ano inteiro, dele não ser mais homem em alguns momentos, e ele fugiu da falta que nem um homem, porra. Ele poderia muito bem ter sofrido aquela falta, pediu o cartão, tava suave, ele já tinha feito uma boa jogada e tava sofrendo uma matada de contra-ataque. Ele quis jogar, ele quis ficar em pé, ele quis puxar o contra-ataque, ele quis ser protagonista. E é isso que a gente precisa que ele seja, mais protagonista, queira aparecer mais nesses jogos. A gente cobrou muito disso ele esse ano e não porque a gente não gosta do Bidon, não porque a gente não acreditava no moleque, era justamente o contrário, cara. A gente cobrava muito do Bidon porque a gente sabe que ele joga muita bola, a gente sabe que ele tem muito potencial. Esse moleque já demonstrou em muitos momentos, em várias partidas, que ele tem muito talento, ele tem muito recurso. É um cara, de fato, para olharmos para o futuro e a gente ver um grande jogador de futebol. Um cara importante, fora do país, dentro do seu clube, quem sabe dentro até de uma seleção brasileira. Ele tem talento e ele tem potencial para isso. Faltava o Bidon ser homem, faltava o Bidon ter coragem, ter culhão, fazer uma partida de gente grande, fazer uma partida de jogador profissional, uma partida de coragem, bater no peito e falar: essa porra desse jogo é meu,
esse título é meu, eu vou decidir essa porra. E ele fez isso ontem, cara. E ele fez de forma magistral. No drible do Cauã Barros e na partida inteira, o jogo do Breno Bidon é muito bom. O jogo do Breno Bidon é muito bom. Tirando o cortezinho dele. E ele de fato carimba a participação dele na Copa do Brasil. Com o drible no Cauã Barros, com a final, com a semifinal, o pênalti que ele bateu no Cássio, os momentos que ele teve nessa reta final do Corinthians desse ano. É um cara que vai ser difícil de segurar. Se a gente já falava de um Bidon valorizado no mercado, agora os olheiros, a rapaziada de fora dando uma analisada nessa reta final de Copa do Brasil, ele vai, o voucher vai aumentar, ele vai começar a ser bem mais valorizado, vai ser difícil de segurar, mas que bom que ele teve esse capítulo importantíssimo e de gente grande como profissional do Corinthians. E mais uma, só para concluir o Bidon, a nota é 10, obviamente, mas eu até mudei um pouco o meu conceito sobre ele. Sempre achei segundo volante Breno Bidon. Hoje em dia eu não tenho mais essa certeza. Eu também. Hoje em dia o Breno Bidon jogando como meia, vem jogando bem melhor. E digo mais, com todo respeito ao Garro, é o melhor meia que o Corinthians tem hoje no elenco. Titular do Corinthians, Breno Bidon, nota 10. Jogou mais uma vez muito bem nessa função. Um dos caras, um dos heróis do título, nota 10 pro Bidon. Vamos lá, partindo para o ataque do Corinthians, eu vou começar com esse cara aqui, ó. Que hoje ele não tá nem no cenário, tá aqui, ó. Tá no cenário também. Rapaziada. Copinho dele ali. Fato. Memphis Depay. Cara, nota 10 também. Nota 10. Herói do título. Fez o gol do Corinthians para ser campeão. O resto fez uma partida segura, madura, inteligente, até mesmo para catimbar, para fazer cera. Valeu cada centavo. Muita gente fala, mas o cara custou tanto. Mas a premiação do Paulista vai pro bolso do Memphis Depay. Mas quando que ele chegou, é um cara de 3 milhões por mês. Mas a Esporte da Sorte vai ter que ajudar a pagar. Ele tem muito problema extracampo. Valeu cada centavo ter contratado esse cara. Com o título de ontem, o Corinthians ganhou 100 milhões de reais. Com o título paulista, o Corinthians ganhou mais 5 milhões de reais. Com a classificação para a Libertadores e para a Copa do Brasil esse ano, que aconteceu no ano passado, o Corinthians ganhou mais sei lá quanto. Na Ele já se Libertadores pagou. foi 6 milhões pela disputa. A Sul-Americana também foi a mesma A coisa. premiação se não do me engano. 7º lugar no Brasileiro do ano passado. Esse cara já se pagou, rapaziada. E outra, não tô falando nem de dinheiro, mano. Dinheiro é importante, o Corinthians precisa de dinheiro, mas essa porra é segundo plano. O que a gente viveu esse ano, o que a gente viveu ontem, a gente nunca vai esquecer e é muito na conta desse cara. Artilheiro do Corinthians na Copa do Brasil, gol do título, gol na semifinal, gol importantíssimo contra o Palmeiras nas oitavas, um senhor jogo na semifinal, no jogo de ida também, um pênalti batido que nem homem, de cara que tem culhão, que tem coragem, contra o Cássio, o segundo pênalti, o pênalti para inaugurar as cobranças certas do Corinthians, bateu que nem homem, bateu que nem gente grande, com responsabilidade fez também. É o Memphis Depay de jogo grande, é o Memphis Depay herói de título, é o cara que a gente contratou para isso. O corintiano não queria um Memphis Depay de 30 gols na temporada, de 50 assistências, o cara que destruía todo mundo. O corintiano queria um protagonista. O corintiano precisava de um jogador para chamar de ídolo, para chamar de herói, para chamar de protagonista. E esse cara foi o Memphis Depay desde o momento que ele pisou aqui. Essencial no Paulistão, essencial na Copa do Brasil, essencial para salvar o Corinthians do rebaixamento. E foda-se, não tem medo de falar. Ídolo do Esporte Clube Corinthians Paulista. Nota 10. Eu não sei se é ídolo, se vai ser, se já é. Foda-se. Eu não sei e não ligo. Pra mim, a verdade, o ponto principal é, ele tá eternizado na história do clube. Eternizado, pra sempre. Ninguém nunca vai esquecer do que esse cara fez. Vamos recapitular. Ele chega no Corinthians, ele é anunciado em setembro, no dia que o Corinthians vai jogar contra o Juventude, na Copa do Brasil, que a gente perdeu a ida de 2-1, faz a virada de 3-1 dentro de casa. O Corinthians naquele momento estava na zona de rebaixamento. O Memphis, ano passado, ele joga 14 jogos, ele faz 7 gols e dá 4 assistências. Ele é importantíssimo, ele é um cara ímpar pro Corinthians dar arrancadas 9 vitórias consecutivas. Fazendo gol da vitória contra o Vitória, fazendo gol contra o Cruzeiro na vitória de 2-1, fazendo 2 gols contra o Bahia dentro de casa, inclusive um golaço de falta, fazendo gol contra o Grêmio de bicicleta na última rodada. Ele dá assistência pro Alberto contra o Inter. Se a gente for puxar até para esse ano, ele faz gol nas quartas paulista, assistência nas quartas paulista, assistência na semi, assistência na final, sobe na bola no fim do jogo para praticamente sacramentar o final daquela partida. E agora puxando para a Copa do Brasil, que nem você falou, gol nas oitavas contra o Palmeiras,
gol único que acabou dando uma tranquilidade absurda, não tranquilidade absurda, mas uma tranquilidade muito maior para o Corinthians levar o jogo para o Allianz Parque, podendo até perder de 1-0, que podia levar o jogo para os pênaltis. Faz o gol da ida contra o Cruzeiro, vitóriaça, importantíssima fora de casa, e faz gol do título. O gol do título para sempre vai ser esse cara. Cara, ele pegou um Corinthians em zona de rebaixamento, foi importantíssimo. Sem ele a gente não estava na Libertadores, nem na Copa do Brasil. E eu não tenho um pingo de dúvida de falar isso. O Corinthians não tinha vencido 9 jogos consecutivos sem esse cara. Talvez não tivesse nem empatado com o Inter, aquele maldito jogo que ficou no 2-2, com o gol no finalzinho do Ricardo Matias, que ele foi titular pela primeira vez ao lado do Yuri Alberto. Talvez a gente não tivesse conseguido. Esse cara, ele é importantíssimo na história do Corinthians. E eu falei do Ronaldo antes, dadas as devidas proporções. O Ronaldo é muito maior do que o Messi, jamais vai ser. Mas nesse momento é um cara que pode representar isso, essa virada de chave, um antes e pós. Um cara que chegou no Corinthians, que estava afundado na zona de rebaixamento, procurando uma luz no fim do túnel, e um cara que sai do Corinthians com 2 títulos importantíssimos, que representa uma virada de chave absurda, que pode deixar o Corinthians numa situação muito melhor do que quando ele chegou. E vamos ver como vai ser essa reta final de ano, começo do ano que vem. Mas ontem, em entrevista pós-jogo, o Memphis falou que tem sim a pretensão e quer permanecer no Corinthians no ano que vem, inclusive para disputar a Libertadores. Chegou até a falar de sonho, de disputar a competição, que queria muito participar. Então é um cara que, se muita gente até imaginava que não poderia permanecer, tende a ficar no Corinthians pelo menos até o meio do ano, que é quando o contrato dele se encerra. Talvez veremos a imagem de Memphis Depay e, quem sabe, se Deus quiser, mais conquistas de Memphis Depay, para ele ficar ainda mais eternizado na história do Corinthians. Dito isso, falei essa porra toda para dar nota 9,5 pro Memphis. Só não dou nota 10 porque realmente ele não teve tanta participação assim no jogo. Foi pouquíssimas. Ele segurou uma bola na linha de fundo no final do jogo, marcou o gol dele. No primeiro tempo ele teve pouquíssimas oportunidades, só muita movimentação, muita briga. Eu ouvi o Memphis muitas vezes conseguir sustentar a bola no campo de ataque com 3, 4 jogadores do Vasco e pouca companhia para ele jogar junto. Então ele foi muito bem nesse momento, mas não conseguiu ser muito efetivo. No final do jogo ele ainda tenta o chute do meio campo, que... Mano, o cara é louco. Mas se, mano, se entra, saiu que. Nossa, tá louco. Eu não estaria vendo. Mas eu acho que eu tacaria da janela, velho. 9,5 pro eterno holandês do Timão, Memphis Depay. Yuri Alberto, nota 9,5 também, só não dou nota 10, apesar do gol e da assistência. De um gol genial, de um domínio muito bom do Yuri. Coisas que a gente não espera dele em muitos momentos, porque são essas bolas, esses momentos difíceis que a gente já olha meio torto, assim, quando você vai vendo o Yuri chegar, ele dá um domínio perfeito, ele dá uma finalização espetacular também, só tirando o Léo Jardim, dá um beijinho na trave e acaba entrando. Só que na sequência ele perde um gol feito, cara. Um gol feito de novo. O Martins deixa ele na cara do gol, ele domina errado, dá pra ver que a bola ela não vai tão pra frente como ele queria, ele acaba chutando de perna esquerda torto e vai muito longe a bola do gol, ele nem consegue nem sequer acertar, chegar perto de acertar. Então por isso, cara, tem que tirar a nota, porque não dá pra dar uma partida perfeita pro cara que perde um gol inacreditável como ele perdeu. Mas ele vai muito bem no lance do segundo gol também, pra ultrapassagem, não ficar impedido, deixar o Memphis na cara do gol, uma baita assistência onde ele é inteligente, ele nem levanta a cabeça, ele sabe que o Memphis tá ali. Ele vai muito bem na jogada, e ele também corre feito um louco, faz pressão, volta pra marcar em muitos momentos, e isso de um jogador que claramente estava machucado. No primeiro tempo deu pra ver de maneira muito clara, mostra na transmissão também que ele toma remédio ao longo do jogo, falou que estava com muita dor, e ainda assim conseguiu fazer uma baita final onde foi um jogador extremamente decisivo. Já tinha sido no Campeonato Paulista, gol do título, querendo ou não, é dele, apesar do herói da conquista ficar marcado como o Hugo Souza, e dessa vez, mais uma vez, uma baita final do Yuri Alberto, mais um jogador que quando a gente estava fazendo a nossa escalação para as outras redes, a gente falou que tinha que ser o titular, falaram bastante nos comentários que não se podia cogitar o Yuri Alberto como titular, e a gente falou que a nossa explicação era que mesmo ele estando mal, é o cara decisivo, é o cara que ele pode sim decidir jogo grande. Ele já fez isso inúmeras vezes pelo Corinthians. É o artilheiro do século. 76 gols com a camisa do Corinthians e 2 deles em finais. As 2 vezes o Corinthians foi campeão. 9 vezes pelo Yuri Alberto. 9,5 também, só pelo gol que ele perdeu, que de fato é inacreditável, mas, cara, é mais um. Outro que tá eternizado, outro que já é ídolo do Corinthians, pelo combo. Muita identificação, sempre manteve um respeito lá em cima com o Corinthians. É um excelente ser humano, um excelente profissional, um cara de 76 gols com a camisa do Corinthians, de 2 títulos. Mais de 200 jogos. Então, e de 2 títulos com a assinatura dele, com um protagonismo muito grande. O pecado não dá 10, mas de fato o que ele perde não tem como. Mas foi muito bem no gol do Corinthians e foi muito bem no segundo também. Porque muitos centroavantes naquela posição do campo
tentariam cavar em cima do Léo Jardim e finalizar pro gol. O Yuri é extremamente inteligente, só rolar pro Memphis fazer o gol do título. Não teve vaidade. Mais uma vez, a jogadinha dele com o Memphis funcionando. Uma baita final do Yuri tirando o gol perdido. E é um cara que, se a gente falar de merecimento, é um dos que mais merecem, mano. Eu sou muito fã do Yuri Alberto e eu acho muito difícil não ser. Até que não é corintiano, porque além do jogador Yuri Alberto, é uma pessoa extraordinária, um ser humano incrível e um cara muito merecedor. Nota 9,5 pro Yuri, mais um que está eternizado na história do Corinthians e que eu espero que fique pro ano que vem, por mais que, assim como o Bidon, é difícil planejar um Yuri muito mais sempre no Corinthians, porque tá batendo na porta aí a ideia de Europa, tá cada vez mais valorizado. O Corinthians tem só 50% dele, mas tem a vontade do jogador também de ir para lá. Então a gente não sabe se vai ficar, mas seria muito bom se ficasse. Nota 9,5 para Yuri Alberto. André Carrillo? Acho que é o primeiro. Vamos lá. Carrillo. Cara, não teve grandes participações, inclusive o Wilton Pereira Sampaio inventou mais uma falta num carrinho que ele tentou dar no Ali eu achei Rodrigues. falta, achei que ele foi burro. Ele foi burro, mas o Puma se joga antes. Mas ele foi burro, ele deu margem, deu um carrinho quase na entrada da área, deu uma chance de perigo pro Vasco. De resto, não senti grandes participações do Carrillo. Ajudou ali a fechar um pouco o lado direito, mas nada de espetacular. Deixar a nota um pouco mais baixa, mas a regra hoje é alta. Eu dei 7 pro Ranieri, que foi um cara que falhou no gol. Eu vou dar ali 7 pro Carrillo também, não vou dar ninguém abaixo de 7. Eu dei nota 6 pro Ranieri e nota 6 pro Carrillo também. Pra mim ele faz duas finais bem ruins. Quando ele entra, era um momento onde ele entra no lugar do próprio Ranieri. Eu acho que o Corinthians precisava de um pouco mais de pegada no meio campo. Eu teria investido no André naquele momento, por exemplo. Mas o Carrillo ele entra tentando fechar espaço, mas não fecha muito bem. A entrada da área do Corinthians não ficou tão protegida como estava antes, começou a ceder mais espaço. E eu acho que tem a ver com o Carrillo também, que não entrou muito bem, não conseguiu dar nenhuma puxada de contra-ataque, por exemplo, e para fechar espaço também não foi nenhum primor. Então nota 6 para ele. O André, por outro lado, foi muito bem no jogo, desarmando no campo de ataque, conseguindo ganhar alguns segundos importantes, até com briga no campo de ataque. Defensivamente também, o tempo todo, cobrindo aqui o lado esquerdo muito bem. Cara, ele entrou em um ritmo muito intenso e ganhando muita bola para nós. Ganhando inclusive lateral pro Corinthians no campo de ataque, na reta final do jogo. Lateral naquele bate-rebate que a bola acaba batendo por último no Paulo Henrique, ele acaba segurando a bola pro Corinthians. Moleque de 18 anos, 18, 19 anos, muito promissor e que é um baita achado do Corinthians para esse elenco profissional. Ano que vem que tenha mais espaço, que desenvolva ainda mais e que também consiga fazer sua história dentro do Corinthians. Porque história ele já tem, né? Já é campeão da Copa do Brasil entrando na final. Mas que tenha um pouco de Breno Bidon para ele também. Consiga se desenvolver e ser mais protagonista. 7,5 pro André. A gente critica muito o Dorival, então acho que é justo, principalmente hoje, a gente dar o braço a torcer em algumas coisas. Isso é o que o Dorival faz muito bem, né? Conseguir colocar volantes, seja surgindo da base ou que já estão no profissional, e potencializar muito esses caras. Ele fez isso com o João Gomes do Flamengo. O melhor momento do Thiago Maia com a camisa do Flamengo foi nas mãos do Dorival. Ele fez isso no São Paulo com o Pablo Maia. Ele transformou a vida do Alisson, que era um ponta e jogou muita bola de volante. Outros jogadores até, Gabi Neves, outros caras até jogaram bem com o Dorival na função de volante. E no Corinthians também, cara, potencializou o Bidon. O Bidon voltou a ter um bom momento com a camisa do Corinthians e voltou a ser um jogador protagonista nas mãos do Dorival. Ele alça o André pro profissional e alça muito bem, tá sabendo trabalhar muito bem esse menino. O Ranieri também vive bom momento nas mãos do Dorival. O Michael, que nem a gente falou, melhorou com o Dorival, melhorou significativamente nas mãos do Dorival Júnior. O André ele poderia tranquilamente ter se tornado titular do Corinthians, porque teve um momento na temporada onde ele ia começar a ser alçado de titular, só que ele se machuca e acaba ficando fora de alguns jogos, mas não era loucura nenhuma a gente imaginar o André como titular do Corinthians agora nessa final em jogos grandes. Também não acho loucura. Talvez eu ficasse com um pouco de pé atrás, porque é um cara que tá iniciando. É um moleque. Mas bola por bola, ele tinha merecimento de estar nessa final da Copa do Brasil. Muito bom jogador, cara. Volante que pisa na área, que tem força física, que é rápido, tem qualidade com a bola no pé. Já tem 2 gols como profissional. Já tem 2 gols como profissional. E outra, jogador com culhão. Jogador que não sente peso de jogo grande. Nota 8 pro André. Entrou muito bem na final. Muito, muito bem mesmo. Vitinho. Um cara... Vitinho não entrou, não. O Vitinho não entrou? Não, pô. Foi o... Caralho, tô maluco. Então o Angileri entra... Não. Entrou o André e o Garro.
O Garro. Aí depois o Garro entra o Tchoca e o Tchoca, Gileri. verdade, o Vitinho não entra. O Vitinho não joga. Mas eu ia comentar isso, falar assim, cara, não lembro muito, não lembro de muitas participações do Vitinho nota 7, tá ligado? É o Garro. Que, cara, não me agradou tanto, assim, não teve tanta participação no jogo. Um pouco sumido também, tentou ser combativo, mas sem tantas participações, principalmente no cenário de ataque. Deixar o Garro com nota 7 também. Correu muito e é isso. Cometeu uma falta que não existiu, perto da área, que o Wilton acabou dando. Positivo. Mas de resto o Garro correu, se dedicou, tentou cavar uma falta no campo de ataque também, nota 7 pro Garro. Mais um que, porra, que bom que foi campeão, merecia demais. Sim, Garro, deu tudo certo. Deu tudo certo. Um E muito obrigado por isso. Aí sim, entra o Tchoca e o Gileri, vou começar com o Tchoca, que é zagueiro, e que entrou bem. O Vasco começou a salvar muita bola pra área, muitas na direção dele, e ele foi afastando. Foi um cara que quando entrou eu fiquei preocupado, porque claramente o Corinthians estava chamando o Vasco pro seu campo de defesa, para alçar a bola para dentro da sua área, mas começou a tirar todas. E ele foi importante, muito importante nesse quesito. Nota 8 pro Tchoca, gostei muito da entrada dele. Nota 7,5, entrou bem, tirou algumas bolas pelo alto, inclusive na reta final e alguns escanteios do Vasco, me preocupou muito quando entrou. Pra mim era a cara da merda, ali o Tchoca entrando. Mas nota 7,5, na medida do possível, entrou bem no jogo. E agora, César. Fabrício Angileri, que entrou bem demais no jogo. Muito bem. O Bidu sai para entrar o Angileri. Fiquei até um pouco preocupado na hora também, porque na minha visão, nesses jogos, talvez fosse melhor o Angileri de terceiro zagueiro, ele não ter colocado o Tchoca, ter colocado o Angileri nessa função. Mas ele entrou muito bem fechando o lado, cara. Muito bem. Ganhou um tiro de meta pro Corinthians na marra contra o ponto do Vasco. Na marra. Foi muito bem protegendo aquela bola. Deu uns 2, 3 bicão pra frente para afastar o perigo. E, cara, de fato entrou para jogar sério, arroz com feijão. E foi muito importante nessa reta final, principalmente no quesito de marcação. Nota 8 pro Gileri. Não deveu nada pro Bidu. Entrou muito bem em campo. Jogou pouco, né? Jogou pouco tempo. Sim. Nota 10 pro Fabrício Eu Angileri. acho- não consigo. Espetáculo! A melhor substituição que o Corinthians fez no jogo. Fechou o lado esquerdo e já era. Acabou o jogo por ali. E o Vasco tentou, e tentou, e tentou. Com o Paulo Henrique, com o Ryan, se eu não me engano o Andrés Gomes começou a cair pelo lado direito também. E não aconteceu nada, pô. E isso porque o Fabrício entrou jogando uma bola absurda. Roubando bola, bicando pra frente. Os laterais até que o Corinthians foi ganhando, ele enrolando pra cobrar. Ele cobrando bem também pra esconder a bola no campo de ataque. Entradaça do Angileri. Importantíssimo pro Corinthians conquistar o título ali na reta final, naquele momento de abafa realmente do time do Vasco. E pra finalizar, Dorival Júnior, que eu tenho ressalvas, ainda não sei minha opinião sobre uma continuidade do Dorival para o ano que vem, mas campeão pelo Corinthians, com muito merecimento, espetacular a estrela que esse cara tem em Copa do Brasil, ele não é eliminado da competição desde 2016 e as últimas 3 que ele disputou ele ganhou as 3, e as 3 por times diferentes. É muita estrela nessa competição e que bom que foi dessa vez com a camisa do Corinthians. O Dorival, que já tinha sido especulado algumas vezes pelo Corinthians, inclusive em 2023, logo antes dele ir para o São Paulo, logo antes do Fernando Lázaro cair como treinador do Corinthians. O Dorival finalmente veio e na Copa do Brasil, em todo o resto a gente pode sim ter as nossas questões, mas na Copa do Brasil foi impecável. Na final, todas as substituições dele, para mim, renderam resultado, apesar de que o Garro não rendeu muito, mas pelo menos se dedicou, correu. Eu não gostei só da entrada do Carrilho, mas de resto eu não tenho um A para falar pelo menos do esquema tático, da escalação do Dorival Júnior. Tudo deu certo, tudo funcionou e ele tem muito mérito. Eu vou deixar o Dorival Júnior com nota 9. O Angileri, só ler aqui o post de título do Angileri, que eu achei muito pica. Turquito Angileri 94, campeões Copa do Brasil 2025, poderoso timão caralho. É isso o que ele postou, tá ligado? Muito foda. Renova o contrato do homem. Renova o contrato. Qual é o nosso deu pro Dorival? 9. Eu vou dar 10, Dorival Júnior. Não sei em relação a uma continuidade pro ano que vem. Eu, nesse momento, estou mais inclinado, inclusive, até para uma permanência do Dorival. Cara, não me agrada muito o trabalho dele no Corinthians em si. Acho muito inconstante, muito irregular. Mas eu acho muito válido dar um voto de confiança para um cara que conquistou um título desse. Querendo ou não, com todos os percalços, com tudo que a gente critica do Dorival, ele foi campeão da Copa do Brasil.
e ele foi campeão da Copa do Brasil, vencendo todos os jogos fora de casa, com uma campanha muito boa, batendo em times mais fortes do que o Corinthians, como é o caso de Palmeiras, é o caso de Cruzeiro, ganhando fora de casa essa final contra o Vasco de forma muito madura, o time muito organizado, muito consciente em campo. É inegável que, apesar das instabilidades, ele melhorou o sistema defensivo do Corinthians em comparação ao trabalho do Ramon. O Corinthians hoje em dia é um time muito mais seguro defensivamente, potencializou muito um Gustavo Henrique, até mesmo os laterais que já estavam bem com o Ramon, continuaram bem com o Dorival Júnior. Melhoraram com ele. Até mais melhoraram com ele. O Corinthians ele tem uma segurança defensiva melhor hoje em dia. É um time que peca em algumas coisas, que o Dorival tem também muitos erros em muitas partidas, até mesmo nas substituições, mas eu consigo ver um caminho. Eu consigo ver um caminho. Eu acho muito válido dar um voto de confiança para um cara que conquistou um título tão importante e que tem tanto esse peso em mata-mata, tanto esse peso em Copa do Brasil, tanto esse peso nessas competições. O Dorival é foda nessas competições, cara. É foda. O maior campeão da história da Copa do Brasil agora. Independente de tudo, eu sempre vou ser grato ao Dorival Júnior. Sempre vou ser grato. Se ele não se identificou, não acho que ele é um cara totalmente identificado, totalmente... Não acho. Não sou incrivelmente fã do trabalho dele, não. Mas sempre serei eternamente grato porque ele proporcionou um dos melhores dias da minha vida como corintiano. E o time dele foi merecidamente campeão da Copa do Brasil. Nota 10 pro Dorival Júnior. Cara, fez por merecer. De fato, impressionante a estrela que ele tem na Copa do Brasil. E é isso, rapaziada. Finalizada a temporada de 2025, 2 títulos na conta, 0 milhões investidos em contratações, 2 contratações ao longo da temporada e 2 vezes campeão. Um dos anos mais especiais da história do Corinthians, não tem sombra de dúvida. Tranquilamente. É o maior pós-jogo da história desse canal, de maneira disparada, mas tinha que ser, para finalizar uma temporada que foi tão desgastante, tão emocionante e tão especial no final das contas. Obrigado aí para todo mundo que acompanhou a gente em 2025 e a gente volta agora em 2026. No começo da temporada já tem Copinha, a temporada já começa dia 11, no final de janeiro já tem uma Supercopa do Brasil pra gente disputar. Vamos estar lá, se Deus quiser. E a gente vai estar aqui também. Fechou? Falando de muito mais pós-jogo e, se Deus quiser, podendo comemorar muito mais títulos pelo Corinthians. Se inscreve no canal, tamo junto. É Corinthians.